7h19 pelo horário de Brasília. Um bom dia para você que está acompanhando o canal do Boi. Bom dia, Antônio Gustavo. Bom dia, Elaine Valdez. Bom dia para você, pecuarista, para você, produtor rural. Já estamos chegando com o Bom Dia Produtor nesta manhã de quinta-feira, dia 22 de junho de 2017. E entre os destaques da edição de hoje, você vai ver. Vamos falar sobre as exportações de carne bovina do tipo in natura que apresentam bons resultados até a terceira semana do mês de junho. Chegada do inverno pede cuidados especiais com a suplementação bovina. E você vê que as cotações das alfaces apresentam alta no estado de São Paulo. Falaremos também sobre PNL, Programação Neurolinguística. Você vai saber o que ela pode ajudar no campo. Fique conosco, já está no ar o seu Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. E começou oficialmente ontem em todo o país o inverno. O inverno é uma época muito difícil para animais que estão no pasto. Logicamente que as pastagens ficam mais escassas e o gado deve ter uma complementação na alimentação. Normalmente os criadores se previnem para esse período mais seco e adotam medidas para não ter prejuízo no pasto. Em resumo, a chegada do inverno pede cuidados especiais com a suplementação bovina. E esse é o assunto da entrevista de hoje. E para falar mais sobre os cuidados especiais no inverno com relação à suplementação bovina, estou aqui com o médico veterinário Ulisses Penaforte. Ulisses, muito bom dia para você. Bom dia, Antônio. E o Ulisses vai falar para a gente mais sobre os cuidados especiais. Com essa mudança de clima, o pasto fica mais seco e o produtor tem que tomar algumas medidas para que o rebanho não sofra e acabe, logicamente, perdendo peso no inverno. Existe alguma alimentação específica para essa época do ano? Antônio, existe sim. Na verdade, a gente tem que tomar algumas medidas para que a gente não tenha grandes perdas nesse período do ano. Sim. Então, o que acontece? Eu penso em duas medidas. Na primeira, é o manejo dentro da propriedade, onde a gente tem que fazer um rotacionado de pasto o ano inteiro para poder preservar, vedar a pastagem para esse período do ano. Agora, o principal, o mais importante, é a alimentação, como você falou. Então, o que a gente tem que levar em consideração? Nessa época do ano, a gente tem um baixo desempenho dos bovinos por conta de uma passagem de baixo valor nutricional. Então, quer dizer, a proteína bruta, nesse período do ano, ela é um fator limitante da pastagem. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que fazer uma correção via suplementação animal. Por que vai fazer essa correção? Para aumentar o consumo e a digestibilidade dessa pastagem que está disponível para o bovino. Então, a gente pode utilizar vários produtos para poder fazer essa suplementação. Então, na verdade, a gente pode utilizar o milho, pode utilizar farelo de soja, ureia. Falando em ureia, a gente tem que levar em consideração também que a gente vai ter que alimentar a bactéria do rumen desse animal. Então, o que acontece? Essa bactéria vai precisar de amônia para poder crescer e essa amônia a gente vai dar via ureia e ela vai precisar de esqueleto carbônico também, que esse esqueleto carbônico, ele é fornecido via carboidrato e proteína verdadeira. Como é um assunto muito extenso, Antônio, na verdade são três tipos se a gente fosse dividir entre cria, recria e engorda, cada meta objetivo para cada categoria dessa ia demorar muito para falar, então eu escolhi rapidamente para falar só das vacas de cria. Então, nesse período estratégico do ano, o que é o objetivo? É melhorar o desempenho desse animal. E como meta, no caso de vaca de cria, a gente tem que aumentar a taxa de natalidade dela e a taxa de concepção das primíparas. Como que a gente vai fazer isso? Fornecendo uma pequena quantidade de nutrientes para esses micro-organismos do rumen, para que eles possam crescer e aumentar o consumo e digestibilidade da matéria seca. Então, como indicação, como médico veterinário indicação, a gente indica alimentos concentrados proteinados que tenham 40% de proteína bruta acima, para a gente poder atender a demanda de mantença desse animal nesse período do ano. Além da alimentação,
O produtor deve ter alguns cuidados especiais com relação ao bovino, porque existe também a questão da vacinação, a questão da imunidade do bovino. Com certeza. Vamos dividir essa sua pergunta. Se a Sim. gente for levar em consideração a vacinação, é obedecer o calendário sanitário desse animal. Então, vamos citar alguns exemplos. No caso da febre aftosa, vamos fazer a vacinação em maio e novembro. No caso da brucelose, fêmeas de 3 a 8 meses. E se pegar a raiva, todo o rebanho conforme uma recomendação oficial. E clostridiose, de 4 meses, você faz a vacinação com 4 meses de idade e aí você faz um reforço com 30 dias. Desverminação. Isso é muito importante dentro da propriedade, Antônio. A gente tem o estratégico, que seria maio, junho, setembro e bezerrada em dezembro. Tem alguma vacinação específica para o inverno, para essa época do ano? Na verdade, a gente pode utilizar uma pasteurelose, no caso, para as doenças das vias aéreas superiores, Sim. que a gente pode fazer. No caso de uma pneumonia, a gente pode fazer uma prevenção com vacina e manejo, e utilizando também para a imunidade do animal, a homeopatia populacional. E agora vamos falar, já que você falou aí em pneumonia, existe também bronquite bovina, como que pode prevenir essas doenças no bovino? Na verdade, é importante, Antônio, a gente saber detectar isso dentro da propriedade, quer dizer, nesse período frio o animal vai ficar mais susceptível a ter esse tipo de enfermidade, então a gente vai perceber sons respiratórios anormais do animal, o animal vai sibilar, o animal vai ter alguns roncos, e como prevenção, corrimento nasal, aumento da frequência respiratória, então como prevenção, é muito importante, Antônio, fornecer o colostro para os bezerros e também a correta cura do umbigo desses animaizinhos é muito importante para poder prevenir vários tipos de doença, quer dizer, está colaborando com o sistema imune desse animal. Alimentação palatável adequada o ano inteiro para esse animal, isso é de fundamental importância. E condições higiênicas adequadas o ano inteiro para o rebanho, isso vai fazer com que os animais fiquem menos susceptíveis a esse tipo de problema. E também evitar a formação de poeira, estresse é importantíssimo, estar da porteira para fora da propriedade. E o mais importante, no meu ponto de vista, Antônio, é a qualificação da mão de obra dentro da nossa propriedade, para poder cuidar dos nossos animais. Vamos falar um pouquinho sobre suplementação agora. Existe a suplementação homeopática. Ela pode ser uma boa alternativa para cuidar do animal nessa época do ano? Excelente. Eu venho de família de pecuária, nós temos propriedade em Bandeirantes, em Dourados. Então, a gente utiliza a suplementação normal, que seria sal mineralizado na época das águas e um sal proteico de baixo consumo na época da seca, só que a gente utiliza junto com essa suplementação normal a homeopatia populacional, que a gente, no caso, utiliza um produto chamado Converte H, que ele equilibra o organismo desse animal, deixando esse animal menos suscetível ao estresse. Então, na verdade, ele blinda o organismo desse animal contra o estresse e ele consegue também melhorar a conversão alimentar desse animal, via homeopatia populacional. Então, no meu ponto de vista, é uma baita de uma ferramenta, uma baita de uma saída para a gente trabalhar nesse período crítico do ano. E também pode ser usado como prevenção também, não é verdade? Com certeza. Sempre quando a gente fala, Antônio, de homeopatia populacional, a gente fala de prevenção. Na verdade, a gente garante dosagem mínima necessária e continuidade de uso o ano inteiro para que a gente não tenha os problemas dentro da propriedade. São vários eles os problemas, no caso de imunidade do animal, problema com carrapato, problema com verme, endo e ectoparasitas, mastite, pododermatite, enfim, várias enfermidades cotidianas que acometem os animais, a gente tem condições de prevenir com a homeopatia populacional. Tem mais algum recado específico para essa época do ano, essa época de inverno? Se atentar muito no calendário sanitário dos animais, se atentar muito no manejo dentro da propriedade, isso é importantíssimo, garantir com que as coisas da porteira para dentro estejam sendo feitas da maneira correta e também trabalhar com as ferramentas que a gente tem, tecnologia, que no meu caso eu utilizo na minha propriedade, que é a homeopatia populacional. Então, você, claro, tem uma boa genética dentro da propriedade e uma boa alimentação, fundamental também para poder prevenir esses problemas. Então, o produtor rural que tiver dúvidas com relação ao assunto deve procurar o médico veterinário para tirar mais, sanar as dúvidas, né? Para que o animal também não sofra, não é verdade? Isso é importantíssimo. Sempre ter um médico veterinário responsável dentro da propriedade para poder resolver qualquer tipo de problema, Antônio. Doutor Ulisses, nós temos aqui no Bom Dia Produtor um quadro que o telespectador participa mandando para a gente imagens que ele trocou nas redes sociais ou então nos aplicativos de conversa. Bacana. É o quadro Tá na Rede.
E em clima de inverno, o telespectador manda para a gente imagens, né? E nós recebemos uma imagem bem inusitada, bem interessante. Vamos lá. Que nós vamos mostrar para quem está nos assistindo. Olha só, uma vaca agasalhada, vestida, parece que ela estava com frio, foram lá e colocaram roupa na vaca. Tirando essas piadinhas e esse humor, né? Nós temos a pergunta, a dúvida, que eu tiro com você agora, a dúvida. O gado sente frio, doutor? Devia estar bastante frio nessa região aí, né? Porque estava toda agasalhada. Antônio, o gado não só sente frio, como pode morrer de frio. Aí eu volto na notícia nacional, lá na década de 1980, onde 2.900 bovinos, eles morreram de frio em 15 municípios no sudoeste do estado do Mato Grosso do Sul. Então a gente tem que levar em consideração o seguinte, se a perda de calor for alta e a produção for baixa, vai resultar numa intensa queda de temperatura do animal. Aí o animal pode morrer de frio sim. É aí que a gente tem que tomar algumas medidas preventivas para não ter esse problema dentro da propriedade. E o que o produtor pode fazer para não perder o animal? São as melhorias na condição do manejo nutricional, como a gente comentou no nosso bate-papo. É manejo nutricional, sanitário e, nesse caso, eu utilizaria também a homeopatia populacional, porque o Converte H, ele consegue também deixar o animal, equilibra o organismo do animal, então o animal fica menos suscetível a estresse térmico e são essas as medidas que têm que ser tomadas, Antônio. Então, a recomendação para o produtor rural, para quem nos assiste nesse momento, é procurar também alguns recursos, né, para que o animal não tenha uma temperatura lá embaixo, para que não perca o animal, Com certeza, a gente tem ferramentas no mercado. Eu penso muito assim, Antônio, hoje a gente tem que produzir mais no menor espaço, então a gente tem que inovar, tem que tecnificar, então a gente tem que pegar essas tecnologias que existem no mercado, colocar da porteira para dentro para poder ter excelentes resultados da porteira para fora. E hoje tem ferramentas para isso, né? Tem várias ferramentas, várias que eu utilizo na minha propriedade, é um bom manejo nutricional aliado com a homeopatia populacional e um bom manejo dentro da propriedade, a gente tem obtido bastante sucesso lá, Antônio. Então, para você, produtor rural, que está pensando no inverno em uma forma de prevenir com que o gado não fique doente, existem muitas formas que você pode estar fazendo aí na sua propriedade rural. Doutor Ulisses, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade de poder passar a informação para o produtor rural. Foi muito breve a nossa conversa, mas foi de grande valia para quem nos assiste. Muito obrigado, Antônio. Muito obrigado, boa quinta-feira para você. Para vocês também. E nós temos agora as cotações de mercado. Por aqui, a gente vai mostrar para você agora os valores, então, das exportações de carne bovina do tipo in natura para até a terceira semana do mês de junho, 11 dias úteis do mês. Vamos lá para os valores que, de acordo com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, bons resultados, com alta no volume, na receita e também no valor médio de cada tonelada embarcada. Números que, a partir de agora, você acompanha na tela do seu televisor. Lembrando que até a terceira semana, ou seja, 11 dias úteis. O volume, então, de acordo com o MIDIC, é de 56.046 toneladas e para enviar toda essa mercadoria ao mercado internacional gerou uma receita de 239 milhões e 76 mil dólares. Da mesma forma, temos mais resultados. Agora, um comparativo para você entender melhor o que significa esses números. Temos aqui, então, em relação ao faturamento, um comparativo com o mês anterior para o mesmo intervalo analisado, ou seja, até a terceira semana do mês de maio deste ano. Aqui o faturamento gerando aqui uma média de 17.401 dólares. Já para junho de 2017, esse número a gente observa com uma alta de quase 25%, 24,9% de alta em relação ao mês anterior, 21.700 dólares. Então, é a receita gerada pelos embarques de carne bovina do tipo in natura. Mas temos mais comparativos para a gente poder entender direitinho como vem sendo essa alta no volume, no faturamento e também no valor médio de cada tonelada. Veja que no mês anterior, em maio de 2017, para o mesmo intervalo, 4.100 toneladas enviadas ao mercado internacional e já para junho já pula para 5.000 toneladas, ou seja, também um aumento de 24%, números que demonstram, portanto, uma alta e, para completar, claro, o valor médio embarcado que você observa agora nesse próximo fundamento, também vamos fazer um comparativo em relação ao mês anterior,
Porém, em maio, para o mesmo intervalo analisado, cada tonelada da carne bovina in natura era enviada a $4.235 ao mercado internacional. E agora, essa média aumentando para $4.265, aumentando, portanto, 0,7%, o que demonstra, então, um bom resultado até a terceira semana do mês de junho, de acordo com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. E você acabou de ver que as exportações de carne bovina até a terceira semana do mês apresentaram uma alta, diferentemente do mercado interno, porque no mercado interno a arroba do boi gordo do dia 1º ao dia 21 de junho apresentou forte baixa, segundo pesquisa realizada pelo CPEA. Essa baixa chegou a 3,45%. Vamos acompanhar aqui os números do CPEA? Você pode acompanhar aqui que no dia 13 do mês de junho estava em R$ 129,32, já no dia 14 apresentou um recuo, chegando a R$ 127,54, o preço da arroba do boi gordo no estado de São Paulo. Já no dia 16 chegou a R$ 128,98. No dia 19 do mês de junho, houve um novo recuo, ficando em R$ 128,26. Já no dia 20 do mês de junho, chegou ao patamar de R$ 127,16 e ontem apresentou uma ligeira alta, ficando em R$ 128,04 a arroba do boi gordo, na avaliação dos pesquisadores do CPEA em São Paulo. A variação diária entre quarta e quinta-feira foi positiva de 0,69% e a variação dentro do mês de junho, no acumulado de junho, ficou negativa em 3,48%. E esses dados foram dados atualizados pelo dia de ontem com o CPEA. Você acompanha agora a cotação da vaca gorda pelo país. E olha, as tentativas de compra abaixo da referência são cada vez mais comuns no cenário do mercado do boi gordo. Isso também foi o que pontuou o fechamento de quarta-feira, onde, de acordo com a Scott Consultoria, das praças pesquisadas, 9 apresentaram quedas, detalhamento que você observa agora. Olá a todos, meu nome é Juliana Pila, eu sou zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria e no fechamento do mercado do boi gordo desta quarta-feira, dia 21 de junho de 2017, o cenário predominante ainda foi de baixa nas cotações. Existem muitas indústrias ofertando valores abaixo da referência. Das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, nós tivemos queda em 9 delas. A boa oferta de animais terminados colabora para esse cenário. Em São Paulo, as escalas de abate giram em torno de 4 a 5 dias. No entanto, existem indústrias com escalas mais apertadas, mas não se vê necessidade de compra visto a demanda ruim na ponta final da cadeia. No estado, a arroba do macho terminado está cotada em R$ 128,00 à vista, livre de fundo rural. Em relação ao início desse mês, nós tivemos queda de 3%. No mercado atacadista de carne bovina com osso, o boi casado de animais castrados segue negociado em R$ 9,07 o quilo. No entanto, a expectativa é de queda nos próximos dias. Bom, por hoje é isso. Meu nome é Juliana Pila, eu sou zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. E agora o assunto é previsão do tempo. Com a chegada do inverno, o pasto fica mais seco. E exatamente é isso que está acontecendo nesse momento entre as regiões de Mato Grosso e Goiás. Por lá tem tido menos chuva e com isso pode prejudicar o crescimento das pastagens. Vamos saber como fica a situação inteirinha para a região centro-oeste com a Juliana Rezende da Somar Meteorologia. Juliana, conta pra gente. Bom dia. Olá, bom dia a todos.
Ao longo das próximas semanas, o predomínio é de tempo firme e seco na maior parte do centro-oeste. Como já se é esperado para essa época do ano, especialmente entre as estações do outono e também do inverno, as pancadas de chuva acabam perdendo intensidade. Isso tem causado também o declínio dos índices de umidade do solo entre Mato Grosso e na maior parte de Goiás. Nessas áreas, com o declínio dos índices de umidade do solo, as pastagens podem acabar tendo dificuldade para se desenvolver. Ao longo dos próximos 5 dias, a expectativa é de tempo firme nos 3 estados da região centro-oeste e esse tempo mais seco ainda se mantém no decorrer da última semana do mês de junho. Agora, no decorrer da primeira semana de julho, a expectativa não deve mudar. O predomínio ainda segue de tempo mais seco e sem previsão de chuva nos 3 estados da região centro-oeste. Isso pode acabar prejudicando os pastos, especialmente naquelas áreas onde a umidade do solo já está mais baixa. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Eu vou aproveitar que o assunto é a região centro-oeste, eu venho aqui para o estado de Mato Grosso do Sul, onde, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para os primeiros 3 meses deste ano de 2017, primeiro trimestre, apontou queda para os abates de bovinos no estado sul-mato-grossense. E são esses números que você de casa de todo o Brasil vai acompanhar esse recorte feito pelo IBGE e os detalhes você vai observando enquanto vê os números na tela do seu televisor. Então, de acordo com o IBGE, 2017 foram 845.984 animais abatidos no estado sul-mato-grossense, quando comparado com o primeiro trimestre do ano passado para o mesmo intervalo. Veja que o ano passado foi maior, 861.912 animais abatidos pelos frigoríficos, queda, portanto, de 1,85% para o mesmo período. Agora a gente vai ver a relação em comparativo com as demais regiões brasileiras e, claro, a gente vai ver aqui que o estado do Mato Grosso figura na primeira colocação no ranking dos estados que mais abatem e Mato Grosso do Sul, mesmo com essa redução de 1,85%, ele se encontra aqui no segundo lugar no ranking dos animais mais abatidos aqui para o primeiro trimestre de 2017. Veja aqui o número para o Mato Grosso, então, para o primeiro trimestre, 1.116.752 animais abatidos, que totalizam aqui em relação a todo o país um recorte de 15,2% do total de bovinos abatidos. Já Mato Grosso do Sul, como eu disse, fica na segunda colocação, mesmo com uma queda em relação ao ano passado. Foram 845.984 animais abatidos, que totalizam 11,5% do total que vem sendo abatido em todo o estado, uma participação ainda significativa para o estado de Mato Grosso do Sul. E por aqui, a gente já vai encerrando esse primeiro bloco, muitas informações, não é mesmo? Mas antes de encerrar, a gente tem uma informação importante. A gente já quer te convidar para amanhã, um bom dia especial de sexta-feira. O que a gente vai ter mesmo? Teremos muita tecnologia para você, produtor rural, você que está aí no campo, com seu aplicativo, com seu celular, você que acessa a internet, você vai ver aqui no Bom Dia Produtor o que tem se utilizado no campo para melhorar a produção. É isso mesmo, cada vez maior o número de produtores aderindo à tecnologia e você vai ver todos os detalhes aqui amanhã do Bom Dia Produtor. Mas daqui a pouquinho a gente volta com muitos investimentos, são os leilões que estão chegando para você. São 2 minutinhos, fique por aqui. 7h46 pelo horário de Brasília. Se você está ligando nesse momento o seu televisor, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Produtor. E agora, um bloco todo dedicado a investimento. Está precisando investir, fazer aí, aumentar o seu plantel, ou mesmo está com uma graninha, está precisando fazer um investimento? Então, preste atenção nessas informações. É que as vendas das fazendas reunidas Boi Gordo continuam e a data está se aproximando. No próximo dia 26 de junho vão ao leilão 26 fazendas provenientes da divisão das fazendas Realeza do Guaporé 1 e 2, que são localizadas ali no estado do Mato Grosso e quase totalizam 112 mil hectares. Detalhes que você observa agora na entrevista feita por Walter Pulga Júnior. Doutor Gustavo, obrigado por ter vindo mais uma vez aqui. Vamos falar sobre esse leilão do próximo dia 26. O que será leiloado agora? Nós teremos as fazendas remanescentes, que não foram vendidas no leilão anterior. Teremos 26 fazendas com cerca de 4 mil hectares cada uma, com vocação para pecuária ou lavoura ou ambas e áreas fechadas.
cerca de 4.000 hectares, em média, cada uma dessas áreas. São áreas remanescentes do que já foi vendido. Agora, aquilo que já foi vendido, quem tomou posse já está lá? Já está lá. Quem comprou já está na posse da propriedade que adquiriu. Então já há ocupação em parte dessa grande propriedade que foi leiloada em meses anteriores. Perfeito. Nós procuramos fazer isso de forma mais rápida possível, eliminando burocracia de forma tal que quem comprou já está na plena posse dessas propriedades. E no momento em que pagarem a totalidade do valor da arrematação, uma vez que elas foram vendidas de forma parcelada, receberão o título da propriedade. Temos agora mais 26 áreas. São áreas que também serão vendidas, leiloadas, mas vendidas parceladamente. Há algum desconto nessas áreas remanescentes? Exato. Da avaliação, nós teremos, certas propriedades terão um deságio de 70% e outras de 50%, conforme discriminado no edital e na propaganda que está sendo feita no canal do Boi e pela empresa leiloeira. Ou seja, é uma redução bem acentuada em relação ao preço inicial, né? Quando comparado com o preço inicial, chega a 70%. Exatamente, é uma redução significativa que atende o reclamo do mercado, tendo em vista a situação econômica em que vivemos. Então, realmente é uma janela de oportunidade, porque as propriedades estão muito boas, elas são muito boas e estão por um valor abaixo do mercado. Este valor está abaixo do mercado em função de dificuldades, lógico, econômicas. Isso facilitou. Para os homens que aguardam, né, o ressarcimento pela Fazendas Reunidas Boi Gordo, é uma oportunidade agora de obter um bom recurso, porque uma parte já foi vendida, né? É verdade, uma parte já foi vendida, o pessoal já pagou em parte, estão pagando de forma parcelada e todo esse dinheiro vai para um caixa que é destinado exatamente para o pagamento dos credores. Então a ideia é, já encerrado esse leilão, nós já darmos início ao pagamento dos credores numa nova fase. Os credores trabalhistas já receberam integralmente, agora pagaremos os credores fiscais e na sequência os credores investidores nos papéis das Fazendas Reunidas Boi Gordo. Bom, nós temos então descontos de 50% até 70% sobre a avaliação inicial de algumas dessas 26 fazendas, de cerca de 4.000 hectares, lá no Mato Grosso, no Vale do Guaporé. Pagamentos também pode ser feito parceladamente para essas áreas? Exatamente, os pagamentos são em condições facilitadas. São 20% à vista e depois em 5 parcelas semestrais, corrigidas e acrescidas de juros simples de 1% ao mês. Ou seja, acompanha aí a necessidade do homem do agronegócio, né? Exatamente, que ele se capitaliza sazonalmente. Então, nós procuramos atender na medida do possível esse reclamo. Facilita a compra da terra. A nossa intenção é essa e nós esperamos ter sucesso. Bom, você acaba de ouvir Gustavo Sauer. Destaque, leilão no próximo dia 26 de junho, de mais 26 fazendas da massa falida de Fazendas Reunidas Boi Gordo. São 26 áreas de 4.000 hectares, vamos repetir, que podem ser, vamos dizer, adquiridas parceladamente, né? E descontos de 50% até 70% sobre a avaliação inicial. Acho que passamos o recado, não, doutor? Sem dúvida, e aguardamos a todos nesse evento que já está marcado, né, o dia, né, o Pulga, no próximo dia 26 de junho, a partir das 13h30. Maiores detalhes você encontra no site da Lute Leilões, www.lute.com.br. Fazendas Reunidas Boi Gordo, Fazendas Realeza do Guaporé 1, Realeza do Guaporé 2. Acompanhe. Lembrando que o leilão acontece na próxima segunda-feira, dia 26, aqui pelo canal do Boi. E você, para ter mais informações, você acompanha a nossa programação ou acesse o site da Lute Leilões, lutecontemudo.com.br. E aqui pela rede SBA você acompanha o quadro Estação Central, com informações sobre o leilão Porteira Aberta para as Joias da Coroa. Na oferta, 300 animais da raça Nelore. As informações com a repórter Rosa Cabral.
Carlinho, estamos com o pessoal dos grandes criatórios do Canal do Boi, que está fazendo a tomada de imagem para o leilão. Então vamos seguir orientações aí para filmar legal no manejo. No pasto, a genética que leva a marca da credibilidade fundamentada em anos de tradição. Eu tive o privilégio de arrumar um ninho aqui perto, que é a Fazenda Monte Castelo. Sem dúvida, eu sou agradecido aos acionistas que na oportunidade franquearam essa possibilidade de eu adquirir esse pedaço de terra que é um pedaço muito importante da minha vida. A importância vem datada na história do criador João Carlos Marçom, que por mais de 20 anos foi diretor da Fazenda Bodoquena S.A., no Pantanal do Mato Grosso do Sul, em Miranda, centro-oeste do Brasil. Seu João me conta que liderou e gerenciou a seleção do rebanho Nelore, da propriedade bodoquena, e se recorda um dos momentos considerado importante e fundamental para a seleção do gado: a entrada da fazenda como pioneira no programa Geneplus da Embrapa Gado de Corte. E no final dos anos 90, da mesma base do rebanho, adquiriu novilhas e assim vem trabalhando em continuidade ao longo de outros 20 anos. O Grupo Meto, em uma determinada oportunidade, isso no final do século passado, eles adquiriram empreendimentos em São Paulo e liberaram a venda à Fazenda Bodoquena S.A. E nessa oportunidade eu tive o privilégio de comprar 1000 bezerras do plantel da Fazenda Bodoquena S.A. Eu tive uma ajuda muito importante. O Dr. Fausto Pereira Lima foi nosso consultor na oportunidade. Ele que trabalhou no Instituto de Zootecnia de Sertãozinho, uma entidade realmente referência na seleção de Nelore. Foi ele também um dos mentores da formação do plantel Lengruber na Fazenda Mundo Novo. E ele que tinha o privilégio de estar ligado a essas duas grandes seleções, nos deu subsídio, nos deu orientação para que nós formássemos o plantel com a base fundamentada nessas duas linhagens. Das linhagens, além da Lengruber que ele se refere, é a IZ. Daí por diante, mais abertura de genética e junto com o filho, Danilo Marçom, tocam a pecuária Nelore Coroa. São animais para precocidade de peso, precocidade sexual. Temos no rebanho muito sangue também do gado IZ, que é um gado preparado para peso ao desmame, peso ao sobreano. Então o enfoque do nosso trabalho é mais em cima de realmente ganho de peso e gado com habilidade materna. Primeiramente a gente faz parte do programa de avaliação genética do Geneplus, que nos dá a diretriz de como é feito o trabalho. A partir daí a gente escolhe os touros melhoradores para utilizar na tecnologia de inseminação, IATF, tecnologia de transferência de embrião com FIV, e seguindo o padrão do programa para fazer os descartes necessários para sempre ter um animal cada vez mais melhorador dentro da fazenda. A seleção das fêmeas passa por uma peneirada rigorosa. Aos 4 meses, por exemplo, é feita a avaliação ao maternal e então a comprovação do efeito direto da mãe. A matriz que não apresenta a habilidade materna para criar o bezerro vai para o descarte. E a gente elimina os animais inferiores na avaliação. Após a desmama, que é feita aos 8 meses, nós temos a avaliação de sobreano, que também os animais classificados como inferiores de peso e conformação frigorífica são descartados da fazenda. Bom, e tem Nelore Coroa à disposição do mercado. Buscando diversificar a propriedade com pecuária e agricultura, seu João Carlos está abrindo mão de joias valiosas. 300 fêmeas PO e POI, prenhas e paridas ou prenhas paridas. Entre os dias 19 até o dia 26, nós vamos vivenciar esse rebanho Nelore Coroa aqui na Fazenda Monte Castelo. Eu estou de braços abertos para receber os amigos
para receber os criadores de Nelore que eventualmente venham a se interessar por um rebanho fundamentalmente de produção. Com nossa equipe teremos o maior prazer de mostrar e detalhar todas as informações de cada lote que será ofertado nessa oportunidade leilão porteira aberta. E as lentes do Canal do Boi estão abertas a partir das 8 horas da noite no dia 26 de junho. E assim encerramos nossa visita, desejando bons negócios. Tá certo. E por aqui os investimentos não param, viu? Tá precisando fazer investimento, melhorar o seu plantel na pecuária de corte, em gado de corte? Não, gado leiteiro ou melhor, quarto de milha. Aqui tem todas as opções, viu? Você vai acompanhar agora com o leiloeiro Adriano Edival a agenda de leilões até este final de semana, aqui pelas lentes do Canal do Boi, pela rede SBA. Bom dia, Adriano Edival. Olá, bom dia a você, Elaine, bom dia, Antônio, bom dia a todos que estão acompanhando o Bom Dia Produtor aqui pelo Canal do Boi. Nesta quinta-feira, eu já começo a nossa participação reforçando o convite para o domingo, pelo Agrocanal, a partir das 20 horas o nosso encontro está marcado. Nós vamos colocar à venda, você está vendo imagens de algumas fêmeas aqui ao fundo, né? São essas fêmeas Jersey que estarão à venda, Agropecuária Águas Cristalinas colocando bons animais à disposição do mercado, todas elas estão gestando de touro Jersey também. Você tem uma condição favorável para o pagamento, você tem uma condição de frete também muito interessante, então vai valer a pena o amigo de todo o Brasil ficar antenado, aproveitar esse evento. Ó, tem algumas que já estão descendo mojo, né? Estão enchendo o úbere, vão parir aí na sua propriedade, no seu manejo. São fêmeas com frame mais mediano, mais moderado, consequentemente você tem uma conversão maior e uma produção de leite com mais qualidade. Aliás, o Wellington Pereira, ele reforça o convite por telefone. Vamos ouvi-lo. Alô, amigos do SBA. Aqui é o Wellington, da Agropecuária Águas Cristalinas. Gostaria de convidar a todos, dia 25, pelo Agrocanal, grande oportunidade de negócios pela Agropecuária Águas Cristalinas, ofertando 120 animais da raça Jersey, todos os animais prens, animais registrados, grande oportunidade de negócio, dia 25, Agropecuária Águas Cristalinas pelo Agrocanal, grande leilão da raça Jersey. Você pode manter contato com o Uber, da HL Leilões, com o pessoal da Leilopec também, que são as duas empresas leiloeiras que estarão realizando este evento. Nós estaremos juntos com transmissão pelo Agrocanal. Acontece também a segunda etapa da Fazenda da Mata. Este evento irá ao ar pelo Agrocanal às 10h30. Animais girolando estarão à venda. São vacas em lactação, novilhas prens também. Leilão girolando Zona da Mata, né? Então você vai acompanhar pelo Agrocanal um pouco mais cedo. Aproveite para fazer bons negócios. Eu quero chamar a atenção porque já está rodando aqui as imagens do trabalho que a Genética Aditiva também estará realizando no domingo, um pouco mais cedo, às 2 horas da tarde. A transmissão será pelo Canal do Boi. Eu estou falando de fêmeas. Algumas delas foram inseminadas de touros holandeses, dos melhores que tem no mercado. Algumas estão prens de touros girolando, como eu disse, que foram inseminadas, né? E algumas estão gestando de embrião. Todas elas são produto de embrião, são fruto de embriões, né? E elas estão gestando algumas de embrião sexado de fêmea. Então vale a pena, um produto interessante. Aí você fala para mim, e as que estão inseminadas? Se parir macho é um tourinho, tá? Se parir fêmea é uma produtora. E tem alguns touros gir também que vão à venda neste domingo a partir das 2 horas da tarde. Trabalho que a Genética Aditiva estará realizando. Você é o nosso convidado especial. Leilão de corte da Leiloboi também acontece no domingo, a transmissão é pelo Canal do Boi. Um pouco mais cedo, nós temos o leilão da MB, meu amigo Murilo Barros colocando à disposição do mercado animais para cria, recria e engorda, filmados ali em várias regiões do estado de Mato Grosso. Isso acontece no domingo. No sábado, depois de amanhã, nós temos o leilão Velocidade Ara São Mateus. Isso acontece no sábado pelo Agrocanal às 16 horas. A MBA Leilões, a empresa leiloeira responsável. Nós teremos filhos de grandes garanhões raçadores, como esses que vão aparecendo na tela. Eu estou falando de filhos do Gold Medal Jazz, estou falando do Granite Lake e do Corona Formi. São esses os garanhões que eles vão aparecendo na sua tela aí, que estarão colocando a sua progênie, a sua prole à venda neste evento que acontece no sábado com transmissão pelo Agrocanal. No sábado também, nós temos o leilão do Nelore Jandaia. William Cury colocando à disposição do mercado. Animais, são mais de 50 anos de seleção, quase 60 anos de seleção do Nelore Jandaia.
faz um trabalho muito focado, produção de touros a pasto. Né? Então, nós teremos 280 reprodutores que vão à venda no sábado, a partir das 2 horas da tarde, com transmissão pelo Canal do Boi, trabalho que a Central Leilões estará realizando. Nesta quinta-feira, nós temos, hoje à noite, pelo Agrocanal, leilão virtual Aras Terra. São 45 animais, quarto de milha e também pet horse, estarão à disposição do mercado. Vale destacar que nós estamos dentro da semana da Central Leilões está realizando a Estação Central, né? No Mato Grosso do Sul, no Pantanal Sul-Mato-Grossense, é o Nelore Coroa, é a fazenda Monte Castelo, colocando animais à disposição do mercado. E você já começou a acompanhar ontem e agora, quinta, sexta e o final de semana também, você vai acompanhar todas essas informações dentro da nossa programação. Trabalho sério, excepcional, que a Central Leilões estará realizando, vale a pena você conferir. Tem mais das fêmeas para mostrar? São essas fêmeas que vão à venda dentro desse Estação Central, né? Então vale a pena você conferir, fique atento, faça bons negócios, faça bons investimentos, aproveite a oportunidade, você meu amigo de todo o Brasil. A qualidade do gado é essa aí, né? São essas fêmeas que estão à venda numa condição favorável, preço fixo, é confirmação, você acompanha tudo dentro da nossa programação. Assim, nós encerramos a nossa participação aqui no Bom Dia Produtor, agradeço a todos e reforço o convite. Amanhã nós vamos falar sobre tecnologia aqui dentro do Bom Dia Produtor. É isso mesmo, como a tecnologia influencia na transmissão dos leilões, como a tecnologia influencia dentro da pecuária brasileira. Nós vamos abordar esse assunto aqui, vamos bater um papo, né? Um leve bate-papo aqui dentro do Bom Dia Produtor. Um abraço a todos e eu conto com a sua audiência, que para nós sempre é um sinal de prestígio. Até lá! Adriano, ótima quinta-feira para você. É exatamente isso. Amanhã, sexta-feira, teremos um Bom Dia Produtor especial para falar sobre tecnologia. Nós vamos a um breve intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho. Vou conversar com o João Pedro Cuti Dias. Vamos tirar uma dúvida para o pecuarista. Com um mercado de tantas incertezas, o que é melhor? Reter o animal a pasto ou então fazer a venda? Daqui a pouquinho, esse assunto da conversa com o João Pedro Cuti Dias. Nós vamos a um breve intervalo, deixo você com imagens do leilão que acontece hoje, às 8h30 da noite, no Agrocanal. Na oferta, 45 animais, quarto de milha e pet horse. É o 32º leilão virtual Aras Terra. Mais uma realização da MBA Leilões e você não pode perder hoje, 8h30 da noite, pelo Agrocanal. Fique por aqui, voltamos já com mais Bom Dia Produtor. 8h06 pelo horário de Brasília, Bom Dia Produtor na sua manhã de quinta-feira. E aqui no Bom Dia Produtor a gente acompanha os assuntos do momento e também acompanha as dificuldades do produtor rural. E nesse momento existe uma grande dúvida. O que é mais viável, reter o animal a pasto ou fazer a venda? E sobre esse assunto eu converso agora com o João Pedro Cuti Dias. João, com as incertezas do mercado do boi gordo, existe também a situação de que parece que a relação de troca em 2017 está melhor do que 2016, segundo a análise feita pelos parceiros da Scott Consultoria. E tem também uma dúvida que deixa muito produtor pensativo. Será que é melhor reter o animal na fazenda ou você acha que é melhor fazer a venda? Encurtar o prazo de produção pode ser uma estratégia interessante? Bom dia. Bom dia. A situação é complicadíssima. Nós estamos vivendo uma situação graças a esse absurdo que aconteceu no Brasil de concentrar o abate num frigorífico, num grupo frigorífico, que detém, no centro-oeste do Brasil, detém quase a metade da capacidade de abate, que é o principal polo produtor de pecuária bovina do Brasil. Então, o que está acontecendo? O produtor está chegando à estação da seca, o pasto já começa a diminuir o crescimento, a oferta de pasto, e ele tem gado pronto, a safra de gado está pronta, especialmente vaca. Você tem muita vaca que está vazia, que está em bom estado, que poderia ir para o abate. O que acontece? Os frigoríficos pequenos, os que estão ocupando esse espaço que era do JBS, puxaram o preço para baixo. Então, o preço fica muito abaixo daquilo que seria razoável. Então, todo mundo fica indeciso no que fazer. As direções, as associações de produtores recomendam cautela para o produtor. Vender a prazo para o JBS, todo mundo pede que tem cautela. Não são os 30 dias do prazo, não, são as 30 noites que vão deixar sem sono o companheiro aí. Companheiro e companheira que estão nos assistindo.
Então eles ficam preocupados, será que eu vou receber? A JBS é manchete nas páginas policiais diariamente. E tem um bloco nos principais telejornais do Brasil dedicado ao Joesley, ao Wesley. São pessoas que ficaram famosas, todo mundo conhece o Joesley e o irmão dele. Então o que está acontecendo? Há uma dúvida atroz, o que fazer? O que o produtor pode fazer? Primeiro, ele tem que brigar junto. Hoje, nos 3 estados do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul e Goiás, estão brigando para quê? Para diminuir o ICMS nas vendas interestaduais de gado pronto. Aqui no Mato Grosso do Sul, o governador anunciou que a partir de 1º de julho vem de 12% para 7% o ICMS. Ajuda. Segundo, trazer a pauta, ou seja, aquele preço de referência para você pagar o imposto, não um preço absurdo. Aqui nós estávamos com um preço de R$ 150 para o boi e R$ 140 para a vaca, na arroba. O boi vende a 120, a vaca a 110, há uma diferença muito grande. Há uma promessa do governo de trazer para um patamar normal, ou seja, pegar o preço que está no mercado e trazer a pauta para o preço de mercado. Isso também é uma promessa em Mato Grosso, é uma promessa em Goiás. Para quê? Para você pegar esse gado que está pronto, ele levar para abater, principalmente em São Paulo, alguns casos no Paraná, onde tem o frigorífico que não são do JBS, que tem capacidade ociosa. As exportações, até a 3ª semana de junho, estão sendo muito boas, vão indo muito bem, obrigado. 5.100 toneladas. O câmbio, acima de 3,30, ajuda. Ou seja, você tem esses frigoríficos exportadores, nesse momento, deve estar, inclusive, aproveitando o espaço que o JBS cedeu. O JBS tinha 52% das exportações de carne bovina do Brasil. Com certeza, nesse momento, está menor. Então, há a expectativa que esses frigoríficos ocupem esse espaço. E outra ação que pode ser feita, não a curto prazo, mas vai dar resultados a médio prazo, o pecuarista se preocupar com o boi dele pós-porteira. Qual é o caminho que ele pode fazer? Existem cooperativas de pecuaristas hoje no Brasil que estão pegando o boi dos seus associados, contratando o frigorífico, abatendo, pegando a carne, o couro, os derivados e vendendo. Ou seja, ela paga para o frigorífico fazer o serviço, porém ela comercializa toda a carne. É um caminho. Vale a pena, na sua região, sentar, discutir, trazer alguém que entenda do assunto, conversar com vocês, irem nas cooperativas que estão funcionando, principalmente no Paraná, alguma coisa no Rio Grande do Sul e São Paulo, ver como é que funciona o processo. Se for o caso, se houver coesão, se houver participação, se houver um comprometimento de um grupo de pecuaristas de coparticipar, é interessante. Não precisa muito investimento, precisa ter gestão. Ô João, segundo a Scott Consultoria, a relação de troca entre o boi gordo e gado de reposição melhorou na comparação com 2016. Você acha que mesmo com os preços lá embaixo do bezerro e também do boi gordo, você acha que houve essa melhora? Olha, se houve é muito pequena, porque no anos anteriores o bezerro estava 1.380, 1.400, o boi estava 145, 148. Nesse momento o boi veio para 120 aqui no Mato Grosso do Sul e o bezerro 1.000 e pouco. A relação pode ter acontecido, mas é pequena. A grande questão que hoje que preocupa, Antônio, é que boa parte desse gado pronto para o abate foi comprado a um preço maior, o bezerro, pagaram 1.400 e tal. E nesse momento, se você botar um custo médio de 25, 28, 30 reais por cabeça de mês lá no pasto, já foi embora. Ô João, pode ser uma estratégia encurtar o tempo do animal a pasto? Olha, essa é uma estratégia, agora ele precisa ter escala e precisa ter preço mais um pouquinho que remunere ele. Se hoje, o produtor está igual jogador de pôquer, ele já perdeu, vamos para a próxima, vamos ver se recupera na próxima. Acontece o seguinte, se você olhar para frente, hoje o preço na BMF para outubro está na faixa de 118. Tá mais baixo. São Paulo está 125, 126, eu acho que o indicador deve estar nessa faixa 126, e o preço futuro está para 118. Ou seja, o mercado está invertido, ou seja, o mercado acredita que os problemas que estão hoje enfrentando a pecuária brasileira não serão equacionados até o segundo semestre. Eu acredito que não vai resolver 100%. O desastre desses 13 anos do lulapetismo é uma praga que atingiu em cheio a pecuária nesse momento. Mas todo mundo está preocupado em achar uma solução.
E outra coisa, a carne não caiu no mercado. Se você olhar o preço da carne no mercado, não caiu. Então, nós precisamos de que esse aumento de renda que o frigorífico teve, uma parte dele seja usada para compensar o prejuízo que o pecuarista está tendo em vender o gado a muito baixo preço. Ô, João, para encerrar, o ponto de equilíbrio está negativo para o produtor rural, porque os insumos estão mais baixos, mas também a arroba do boi gordo está lá embaixo, né? Esse é o problema. Se você olhar, só depois da delação do seu Joesley caiu 7% em média o preço do gado, né? E no mercado futuro caiu 13%. Então, você olha o preço caindo, os custos, e tem mais o fundo rural também, que é outra coisa que tem que brigar, né? Hoje estão pagando 2,3%, que eu vendi gado, paguei 2,3% de fundo rural, pessoa física. O governo, há um acordo entre o governo e a frente parlamentar lá para baixar para 1,5%. Ajuda, tudo nesse momento ajuda, tem que brigar e que ache uma solução, que comece a haver solução a curto prazo. O governo, que através dos seus bancos, BNDES e outros, que é sócio do JBS, ele também tem que ter uma ação mais proativa nesse momento, tem que cobrar do JBS soluções para também amenizar o problema. Principalmente no que se refere a esse monte de plantas, que é só que eles compraram ou alugaram e fecharam. Tem que haver um destino para isso, tem que ver achar caminhos para que essas plantas voltem a operar. Perfeito, João. Obrigado. Bom trabalho. Até segunda. Até segunda-feira. Até mais. Nós vamos a um breve intervalo. Não. Nós vamos acompanhar agora um recado da Cemex. Isso aí. Bora. Até amanhã, bom trabalho. Aí, dona Helena, chegada no... Falar da imigração holandesa no Brasil tem que passar os olhos pela história na região de Castrolanda, no Paraná. Nome também do Centro Cultural. O Moinho é uma obra de arte ao ar livre e atrelada às raízes do lugar, a cultura leiteira. E o leite é o assunto do empresário Ronald Habers nesta prosa. Falou de produção, tecnologia e resultados do trabalho feito da porteira para dentro. Nos últimos 6 anos, por exemplo, ele disse que produziu mais de 12 mil embriões e está mapeando algumas regiões do Brasil com a genética holandesa. Eu vendo embriões para a cooperativa no Rio Grande do Sul, cooperativas em Santa Catarina, eu vendo para a Bahia, eu vendo para Alagoas, eu vendo para Minas, para São Paulo. Ele convidou a turma para dar uma chegada na fazenda. É um dia de campo e nós também fomos conhecer o gado holandês e quais as tecnologias usadas no rebanho, que vem de uma seleção rigorosamente apurada em mais de 6 décadas. Ronald, qual é o histórico de produção aqui na fazenda? Há 10 anos com 3 ordenhas, a gente tenta intensificar muito a produtividade das vacas, né? A extrair delas o que elas podem produzir. A gente já teve médias mais altas, mas o desafio era muito grande. Hoje a gente está com 320 vacas aí com 36, 37 litros de média de produção de leite. E a parceria com a Cemex Brasil, como é que tem sido essa relação de confiança, credibilidade e respostas dos acasalamentos? Eu me sinto muito seguro e confortável com os touros deles, né? Vamos dizer, a forma que as provas são feitas, como que essa informação chega para a gente, essa parceria deles estarem presentes na propriedade, a cada período a gente é visitado, faz acasalamento, discute, as novidades são nos oferecidas, a disponibilidade dos touros que a gente gostaria que eles trouxessem, a gente consegue, olha, eu gostaria aquele touro, eles vão atrás. E depois, no dia a dia, dentro da propriedade, eles mostram essa segurança e transmitem essa confiança para a gente. Na referência dos touros Cemex, ele usa o programa Immunity, que identifica touros geneticamente testados e selecionados com alta resposta imune e herdabilidade em 30%. E o criador tirou a prova dos 9, fazendo uma comparação com um grupo de bezerras, filhas dos touros Immunity. E o resultado foi surpreendente em várias características. As avaliações foram feitas em 305 bezerras do mesmo grupo contemporâneo. Destas, 94 eram filhas de touros Immunity e 211 de touros não Immunity.
As bezerras não Immunity desmamaram com peso médio de 133 quilos. Já as filhas de touros Immunity com 139. Resposta de 6 quilos a mais, totalizando ganho diário de 4,2% de peso no desmame. No pacote de estudo, as filhas de touros Immunity mais uma vez saíram na frente, apresentando uma proporção de 12% a menos em tratamentos para pneumonia. Na taxa de mortalidade, houve uma diferença significativa. Por exemplo, as bezerras filhas de touros não Immunity tiveram 6,6% de mortalidade, contra apenas 2,1% das bezerras de touros Immunity. As nossas porcentagens nas enfermidades, vamos dizer, das immunities foi muito inferior às não immunities. Então, são coisas que a gente gosta e precisa que as empresas nos tragam essas oportunidades, consigam nos mostrar as vantagens, a gente aplicar elas e comprovar isso, né? Se a gente espera um resultado 9, vamos dizer, de 1 a 10, 9, com certeza você tem o 9 ou um 9,5. Né? E o 10 eu não vou dar para eles, que senão eles vão ficar muito mal acostumados, né? Você viu que existem produtos que garantem maior produtividade, a sua empresa rural é cada vez melhor. Então, pensar nesse sentido de que empresa rural você tem, então, maior ganho, tem que ter planejamento e tem que ter bons produtos, a exemplo da Germipasto. Beretta está aqui comigo, engenheiro agrônomo Guilherme Beretta, para falar mais sobre essa produtividade maior através das sementes da Germipasto. E também hoje tem VDTech Multi. Bom dia, Beretta, seja bem-vindo ao Bom Dia, produtor. Bom dia, Elaine, obrigado. Bom dia a todos. Olha, Elaine, realmente a Germipasto sempre atenta aos nichos de mercados, né? Lançou agora recentemente a VDTech Multi, uma semeadora elétrica, a única elétrica do cenário nacional, né? Nós lembramos a você que nós já tivemos 2 modelos anterior, que era a 190, que foi a primogênita, vamos dizer assim. Foi a primeirinha de todas. Foi a primeirinha de todas, depois nós tivemos a VDTech Plus. Lembrando, Elaine, que a VDTech Plus está em escala de fabricação. Então, nós comercializamos também a VDTech Plus. Hoje nós temos a Multi, aí com toda a comodidade. Então, realmente o produtor pode optar tanto por uma como pela outra, com algumas diferenciais. É isso que eu ia te perguntar. Qual que é a diferença, então, para eu falar, ó, eu estou querendo fazer esse investimento, está na hora de adquirir, então, essa sementeira, então, elétrica, mas por que eu vou comprar a Multi e não vou comprar a Plus? Bom, a VDTech Multi tem algumas vantagens e algumas facilidades, vamos dizer assim. Talvez a palavra de ordem é a facilidade, principalmente na regulagem. É uma máquina que mudou praticamente completo o sistema de regulagem em relação à VDTech Plus, né? Hoje nós não temos mais aqueles VDzinhos, vibrodosadores, e sim é um sistema de aumentar ou diminuir o orifício de passagem da semente, e isso facilita a regulagem aí na sua propriedade. Outra diferença é justamente a possibilidade de você colocar essa máquina na traseira do trator, fazendo com que você tenha comodidade também de utilizá-la dessa forma. Por ser elétrica, ela permite exatamente isso. Me diz uma coisa, qualquer semente pode ser utilizada pela VDTech, seja Plus ou Multi? Qualquer semente, Elaine, qualquer uma das sementes, né? Tanto a VDTech... É importante saber isso, né? Exatamente. Tanto as sementes, qualquer forrageira, tanto ela na apresentação 50 de valor cultural, essa também é uma novidade, né? Aquele produtor que muitas vezes está num local, numa região tradicional, que não conhece ou então não utiliza sementes de alta pureza, tem por hábito utilizar sementes com 50 de valor cultural. A VDTech Multi, né? Dá para ser utilizado esse produto nela. Então, realmente, essa máquina é aquela máquina que eu sempre digo, viu, Elaine, que o produtor fecha o seu plantio com chave de ouro. Né? A economia ainda continua, né? Nós estamos vendo essa imagem feita por um drone. Belas imagens, belas imagens, exatamente. Onde a gente vê exatamente essa economia. A VDTech na frente, fazendo a distribuição das sementes, e atrás a grade niveladora fazendo a incorporação. E aí, Elaine, o que o produtor gosta muito nessa máquina é justamente esse processo. O tratorista principalmente, porque ele passou uma única vez naquele pedaço de chão, já está feito o plantio e a incorporação feita, esperando só as condições da chuva
para a semente iniciar o seu processo de germinação. E também vale destacar a facilidade dele ser acoplado também, né? É muito fácil a instalação dele. Muito fácil. Leve. Leve, é uma máquina que pesa aí aproximadamente 70 quilos, a VDTEC Multi. Então, qualquer duas pessoas conseguem manuseá-la da mesma forma. E outro detalhe também, Elaine, a versatilidade dessa máquina continua, né? Por ser a máquina elétrica, a gente fala muito do trator, que ela deve ser instalada no trator, mas existem outras possibilidades. Na barra do pulverizador continua sendo viável a instalação dessa máquina. Você que, por exemplo, tem um quadriciclo, né, deseja agilizar o seu serviço com tempo reduzido, você também pode ter utilizado. Enfim, qualquer veículo automotor que tem uma bateria, você pode instalar aí a VDTEC Multi. Bom, então deixa os contatos da GM Passo para o produtor de todo o Brasil que está nos acompanhando neste momento, porque a hora de fazer esse investimento é agora. Exatamente, inclusive as duas VDTECs inseridas aí na compra programada GM Pasto, essa grande oportunidade comercial. Os números já estão na sua tela para você se tornar cliente da GM Pasto agora mesmo. Operadora 67 3389 6700, essa é uma ligação local para você que estiver aqui em Mato Grosso do Sul. E um segundo número, esse com custo zero, né, uma ligação gratuita, e aí sim para qualquer localidade dentro do Brasil. 0800 647 0050. Aí você pode visualizar o nosso endereço eletrônico, né, o www.germipasto.com.br. E as redes sociais, né, Elaine, é uma pauta bastante importante. Você pode fazer contato com a Germipasto também. facebook.com/Germipasto. Aí está também o nosso endereço no Instagram, né? Instagram, você já sabe, é uma ferramenta onde você pode visualizar bastante fotos da Germipasto e alguns pequenos vídeos. E lá no YouTube, meu amigo, são mais de 550 vídeos que a Germipasto disponibiliza para você, vários deles falando sobre modelos de produção, de propriedades Brasil afora e também, por que não, as duas VDTECs em ação. Muito obrigada, Beretta. Aliás, amanhã, todas essas redes sociais que a Germipasto utiliza é tema da nossa entrevista. Amanhã, então, você está convidado. Nós vamos falar sobre o uso da tecnologia no agronegócio brasileiro, como ele vem fazendo a diferença, vem mudando a forma de pensar do produtor e, claro, agregando e unindo. Hoje, a região norte, região sul, sudeste, centro-oeste, todas integradas e também, às vezes, na palma da mão, né? Então, amanhã tem entrevista sobre esse assunto. Muito obrigada. Obrigado, Elaine. E nós vamos para um breve intervalo comercial, voltamos daqui a pouco. Nós vamos falar sobre PNL, já ouviu falar de programação neurolinguística, é muito interessante, não saia daí, eu volto já já. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de quinta-feira e desde ontem está acontecendo aqui na rede SBA o quadro da Central Leilões Estação Central. E nós temos agora uma participação direto de Miranda. Quem participa com a gente é o João Campo, que está ao vivo e passa para a gente mais detalhes sobre esse quadro, que é o quadro Estação Central. João, muito bom dia para você. Quais são as informações? Muito bom dia, prazer falar com você, falar com toda a audiência seleta do SBA, do Canal do Boi. Olha, nós estamos aqui dentro da Fazenda Monte Castelo, desde ontem, apresentando alguns lotes que representam muito bem essa boa oportunidade que teremos na segunda-feira, às 20h30, com o leilão. Atenção, meus amigos, porteira aberta para as joias da coroa. Leilão esse que você pode vir e pensar joias aqui dentro desse Nelore da Coroa, que é do João Carlos Marçom. Muito bom dia, Guto. Bom dia, meu amigo João Campo. Bom dia a você que nos acompanha pelas lentes do SBA. Realmente é um leilão ímpar, porteira aberta para você fazer bons negócios. O leilão vai acontecer nessa próxima segunda-feira, às 8h30, pelo Canal do Boi. Agora, nós podemos mostrar alguns lotes, né, João, para o pessoal poder entender. Estamos aqui para isso, né, Guto? Apresentar alguns bons lotes de algumas boas oportunidades dos nossos amigos. Aí, se o pessoal entender esse melhoramento genético há mais de 30 anos, vem fazendo as suas medidas, suas mensurações, aqui no Mato Grosso do Sul, em Miranda, nós estamos aqui ao vivo da fazenda. Podemos colocar o lote 1, lote 2, canal, bateria 12, o que vocês tiver na ponta da agulha, vocês podem colocar para a gente apresentar para todo o Brasil a qualidade desses animais. Olha lá, lote de número 1. Ô João, até nós temos, do lote 1 ao lote 7, o pessoal tiver interesse pode entrar no site da Central Leilões, da Guto Assessoria, imprimir o catálogo, olhar os vídeos do lote 1
Ao lote 7, nós temos 16 animais linhagem Golias. O Dr. João Carlos teve uma parceria com o Fábio Almeida, Nelore do Golias, e temos aqui uma grande doadora, né, que até faz parte do folder. Ela é mãe de vários produtos que está nessa bateria de matrizes linhagem Golias. Aí nós temos uma novilha filha do segredo do Golias, em vaca faulade. A segunda é Leiron da coroa, que é marisco em polonês, em vaca falgi. Ambas top 4% na média, gerando um acasalamento top 2%. Então são matrizes maravilhosas, de muita raça e muito bem avaliadas dentro do programa Gene Plus Embrapa. Outro lote muito especial que o Guto vem mostrando aqui, nós já apresentamos várias vezes no nosso trabalho, é o lote de número 5. Pode colocar para a gente, Campo Grande. Olha, lembrando que o 1836224999, ele está ativo, esse que é o telefone da nossa mesa operadora, é só vocês ligarem para a gente, fazer a sua consulta, liberar o cadastro, que a gente vai entrar em contato com você no dia do leilão, te oferecendo essa baita oportunidade. Lote de número 5, o Guto, é uma Reis POI, hein, Guto? Ô João, ela é geração 2008, ela é filho do Evaru, na grande doadora, que é a vaca que está fazendo a propaganda no nosso leilão, que ela é filha do Faulade, a famosa cobiçada. E ela vem do Iraque, da Bom Sucesso, Nadan com 1646. Ela carrega no seu ventre uma prenhez do Iraque, gerando um produto top 2%. Então é uma matriz de muita beleza racial, caracterização racial, uma vaca POI criada e recriada aqui no Mato Grosso do Sul. O Guto, ponto importante, 100% das prenhezes que vêm em sequência são oriundas do acasalamento dirigido, de programa de acasalamento genético, focado na produção de animais elite para o seu desempenho quanto a IQG, né, Guto? É isso aí, João. Realmente... você vê, é um trabalho muito bonito, né? E o senhor João preza muito assim, ó. Você falou muito das medidas do IQG, né? A composição do IQG, que são medidas de peso, habilidade materna, a fertilidade, a precocidade, acabamento, o marmoreio. Então são medidas econômicas, né? Que a raça Nelore vem há anos selecionando, medindo para chegar no animal final de abate, né? Que seja bem conformado, que tenha um bom acabamento e maior rendimento no frigorífico. Outro ponto importante, Guto, o tempo atrasou um pouco as nossas filmagens, né? Choveu muito aqui em Miranda esses dias, então pode ter certeza que durante todo o dia nós colocamos novos vídeos, novos lotes para o nosso website. Então esse é o convite que eu faço a você. Todo dia, você que está interessado nessa baita oportunidade, confere o nosso website, entra lá, centralleilões.com.br, que lá você tem várias informações e você tem o nosso site que é abastecido diariamente com novos lotes. Mais um lote, Guto. Pode colocar o 25, Campo Grande. Lote de número 25, por favor, na sequência. Que é um lotaço também, viu? Se eu não me engano, são 5 vacas nesse lote, né, Guto? João, 5 matrizes, você vê, geração 2008. Então, você vê a padronização de carcaça, de comprimento de dorso lombo, largura de garupa, ossatura. É um rebanho que, assim, vamos falar, tem identificação do Nelore Coroa, né? Da fazenda Monte Castelo. Agora, olha a beleza dessas matrizes. Olha que show. Ô Guto, tem filha do Apiti aí, tem filha do Tecelão, tem prenhez duas com prenhez do Iraque, uma com prenhez do Abarrás, uma com prenhez do Bacana e uma com prenhez do Leiron da Coroa, que é marisco com polonês. Então, prenhezes importantes, né, Guto? Prenhezes que estão para efetivar o melhoramento genético, né? É isso aí. Agora vamos ver a bateria de número 12? Vamos lá, pode colocar a bateria de número 12, por favor, Campo Grande. Bateria de número 12, lembrando sempre, o telefone dos bons negócios, das boas oportunidades, é o 1836224999. É só pegar o telefone, ligar na mesa e lá você terá mais informações desse leilão tão aguardado, desse leilão tão esperado, que será realizado na segunda-feira, 20h30. Tá aí, Guto? Ô João, bateria de novilhas. Nós temos 2 baterias onde compõem 30 novilhas aí. O importante é a gente mostrar as novilhas, né, mostramos as vacas, aonde e como essas novilhas vão ficar daqui 2 anos, os anos seguintes.
Você vê que são novilhas desde já muito bem caracterizadas, uma carcaça moderna, bonita. Essa beleza, ela já vem sendo trabalhada há muito tempo. O Sr. João preza muito isso. A gente bate em cima porque hoje todo mundo quer fazer um gado de bom racial e bem avaliado. Exatamente. E não é fácil. Não é. A gente sabe que para andar essas duas características juntas, ela não é fácil não. Mas ele tem conseguido bons resultados. Tanto é que no ventre, a média desses acasalamentos, a média na verdade dos ventres dá top 2% no geral do leilão. Então é um leilão muito bem avaliado pelo programa Geneplus Embrapa. Bons animais, oportunidade ímpar. Quem precisa incrementar o seu rebanho é novilha, sem reserva. Você tem 50 novilhas aí, pré-de estação de monta. Então você vê, elas foram inseminadas de novembro a janeiro. Então nós temos aí um parto previsto agora já para agosto, setembro, né? Então, uma grande oportunidade, né, Guto? Como eu falei na abertura do nosso trabalho, você, amigo pecuarista, você que está querendo dar uma turbinada na sua produção de reprodutores, nada melhor do que você trazer essa base da bodoquena, né, Guto? Essa base do núcleo de gado puro da bodoquena para melhorar o seu rebanho. E as prenhez desses touros já muito bem avaliados dentro dos programas, né, João? Os touros utilizados aqui para inseminação, para venda dessas novilhas, são touros que são líderes dos 3 principais programas da raça PO, que é a NCP, o Geneplus e a BCZ. Então são touros, você vê Backup, o Ren Alto Astral, as prenhes vão né? aqui, ó, Pacarai Z, Rendife, Bacana, Iraque, Remanso Vôculo também, o Cervo Peça Rara, que é líder dentro do Pint. Quark, nós temos prenhes do Quark. Quark, Backup, Donato, Reto Astral, nós já falamos. Enfim, fora os touros aqui também de repasse, que são touros todos oriundos desse trabalho, com a seriedade que tem o trabalho do seu João Carlos Marçom. Vamos mostrar a bateria 13, que é outra bateria de novilha, né? Nós mostramos a 12, vamos mostrar a 13 agora, para o pessoal poder acompanhar e olhar que é um padrão só. Olha só, a carcaça das novilhas, comprimento, né, ossatura delas, é um gado estruturado e um gado aqui, né, João, adaptado, né, a campo, a pasto. Sem dúvida, eu quero chamar exatamente o que o Guto tocou, chamar a atenção dos pecuaristas aqui sul-mato-grossenses, de quem está às beiras do Pantanal e quer começar um plantel de vaca pura. Atenção, atenção, senhores, porque esses animais estão aqui em Miranda. 18 fêmeas Nelore PO, que compõem a bateria de número 13. Ô João, então 16 do lote anterior 18, são 34 novilhas nessas duas baterias, hein? Exatamente. Então nós vamos ter mais uma bateria que ainda não está no canal, então vai compor aí umas 50 novilhas, assim, um leilão de segunda-feira. É uma oportunidade. Porque nós temos também a bateria, né, que eu, como eu falei no começo, que dentro da bateria Golias nós temos novilha também, da linhagem Golias. Então, olha são novilhas, geração 2014. Olha dorso, lombo, comprimento. Então a novilhada é um show. É isso aí, gente. É um show. E a oportunidade na segunda-feira, viu, Guto? Segunda-feira, 20 horas e 30 minutos, impreterivelmente, direto dos estúdios da Central Leilões, nós abriremos esse grande leilão, esse grande reamate. Obrigado, viu, Guto? Estamos aqui para isso, João. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, Central Leilões, Guto Assessoria, estamos à sua disposição. É isso aí, então é com você, Antônio. Um grande abraço, obrigado pelo espaço cedido. A gente volta mais tarde com mais informações. Obrigado, João. João Campo, direto de Miranda, aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Ele volta a qualquer momento na programação do Canal do Boi para falar mais sobre a Estação Central, esse quadro que está trazendo para você uma grande oportunidade. E agora o assunto é Programação Neurolinguística, PNL. Você não conhece? Você vai conhecer agora em uma entrevista que a Elaine está trazendo. Elaine? E olha, por aqui, então, além dessas informações importantes de bons investimentos, vamos trabalhar uma outra questão que é fundamental para o seu sucesso, o sucesso da sua empresa rural. Foi-se o tempo que apenas o consciente, o QI, que é a inteligência, determinava o sucesso profissional de uma pessoa. Cada dia mais, em todos os aspectos, seja profissional, seja aí no dia a dia, sentimental, o que tem determinado o êxito é a associação entre
entre o QI, que é o quociente de inteligência, que é a inteligência, e também o quociente emocional, ou seja, uma combinação perfeita entre o aperfeiçoamento pessoal e o desenvolvimento de habilidades, como, por exemplo, flexibilidade, resiliência e determinação. E para melhorar tudo isso, existe agora um conceito chamado Programação Neurolinguística, PNL. Você de casa, você já ouviu falar sobre isso? Pois esse é o assunto do tema do Bom Dia Produtor de hoje. E para falar sobre o assunto, estamos recebendo hoje em nossos estúdios o Delmar Reste, que é treinador do Instituto Você, que vai falar tudo para a gente sobre PNL, Programação Neurolinguística. Muito bom dia, Delmar. Seja bem-vindo ao programa de hoje. Bom dia, Elaine. Bom dia aos espectadores do Bom Dia Produtor. É um prazer estar aqui. E estou à sua disposição. Vamos esclarecer o que é esse bicho de 7 cabeças, que é muito simples, na verdade. Exato. Então, para o produtor de todo o Brasil que está nos acompanhando, tenho certeza que muitos não ouviram ainda falar PNL. Eu tenho certeza que, a partir de hoje, vai ouvir falar muito programação neurolinguística. Vamos partir desde o início. O que é PNL e para que ela serve, Delmar? Vamos lá. De uma maneira bem simples, de uma maneira bem básica, a PNL ela vem de 1978 por dois americanos, John Grinder e Richard Bandler. Eu tive o prazer de fazer quase 40 formação anos já? Isso, mas é nova. Se você pensar como conceito, como ciência, é uma criança. É mais nova que eu. Não muito. Mas a PNL, como o próprio nome diz, Programação Neurolinguística, se nós traduzirmos esse nome, você vai entender o que significa. Imagina o seguinte, nós temos nossas ações. As nossas ações, se eu chegar aqui, eu cheguei hoje de manhã e estendi a mão para você, qual foi a sua ação? Você pensou? Não. Não. Nós temos os nossos hábitos. Os nossos hábitos estão dentro da nossa programação de ação. Isso aqui é uma coisa simples, vem da nossa educação, da nossa cultura, correto? Mas nós temos ações que são internas, que nós nem mesmo reconhecemos de onde ela vem. Sentimentos. Então, nossas ações são o resultado. E nós passamos boa parte da nossa vida brigando, como eu falo, com o resultado, querendo mudar o resultado. Mas resultado, olha o nome, resultado. Ele é consequência de algo. Certo? Então, a ação ela é um resultado. Agora, o neuro está ligado ao nosso sistema neurológico, aos nossos pensamentos, à nossa mente, à nossa visão, ao nosso tato, ao nosso olfato. Isso causa o nosso contato com o mundo. E esse contato com o mundo passa para a nossa linguagem. Qual é a nossa linguagem? A minha expressão verbal, a minha expressão corporal, tudo como eu falo. Então, as minhas ações, elas são resultados de como eu vejo o mundo. O mundo rural, nós falávamos agora há pouco, há 40 anos atrás era o mesmo? Claro que não. O mundo rural era outro, as culturas eram outras. E há 60 anos atrás? Mais ainda. Mais ainda. Tudo mudou muito. E esta mudança ainda traz para algumas pessoas o que eu chamo de crenças do passado, que são os modelos antigos. E se nós tocarmos a nossa vida pessoal hoje, como no passado se levava, nós não vamos ter grandes resultados, a nossa vida profissional. E a programação neurolinguística, ela nos ensina a realinhar, a mudar, a ressignificar algumas coisas que estão inadequadas nos meus comportamentos, nas minhas atitudes e que talvez estão me levando ao fracasso, ao insucesso em algumas situações de relacionamento pessoal ou profissional. É possível ver assim, olhos nus, esse resultado, essa mudança, essa reprogramação? Em minutos. Em minutos? Em minutos, ou em horas, ou em poucos dias. Mas existem conceitos dentro da programação neurolinguística, eu gosto de dar como um exemplo, não pode delongar porque ele é muito complexo, mas é muito simples ao mesmo tempo. Você conhece alguém que tem a fobia? Sim. Quantas pessoas fazem tratamento? É um medo, né? Um medo de alguma coisa. Medo exacerbado. Altura, velocidade. E eu digo que a fobia, ela é um medo burro. Por quê? Eu tenho medo de lagartixa. Você sabe que aquilo não vai te fazer mal. Exato. Certo? Mas inconscientemente você... Tem gente que tira a roupa, passa maior bafão numa situação por conta de um bichinho daqueles e ela não consegue separar, porque isso está nos nossos registros. E dentro da PNL... E minha mãe tem medo também. Aí já é um registro herdado. São modelos, são padrões. E isso em 40, 50 minutos você apaga esse registro, muda a forma de ver e isso
te dá o resultado. Que interessante. A programação neurolinguística ela é uma ferramenta de transformação, de mudança. As pessoas hoje vivem em depressão, as pessoas hoje têm sucesso profissional, têm sucesso financeiro, mas estão com as suas vidas, às vezes, acabadas, com as famílias acabadas. Por quê? Porque é um relacionamento, você falou, consciente emocional. A nossa inteligência, nós nascemos com ela e ela poderá mudar um pouquinho, mas o que manda são as nossas emoções. Eu falei agora há pouco, Bill Clinton foi um dos homens mais poderosos do mundo, indiscutivelmente a inteligência dele. Mas por um ato falho com a secretária, não controlou suas emoções, seus ímpetos, ele quase perdeu o poder do mundo. Do mundo, né? Num simples detalhe, a pergunta é, quantas programações você tem de não merecimento, quantas programações você tem de menos-valia, de baixa estima, mas não entenda a programação como um ato de programar, mas aquilo que você vem aprendendo e que você não muda. Que pode transformar. Exatamente. Quantas pessoas hoje, como eu falei, elas têm financeiramente a vida resolvida, mas tem tudo que o dinheiro pode comprar, mas não tem a liberdade emocional. É verdade. Estão ali infelizes no seu trabalho, infelizes no seu relacionamento, infelizes na sua família. E a programação neurolinguística ela é uma ferramenta que te dá esta mudança. Eu tenho um curso de formação que chama Practitioner e semana passada nós finalizamos o primeiro módulo desse curso. E essa semana uma psicóloga que estava fazendo a formação, é psicóloga, ela já atendia, ela me mandou 4 mensagens. Os resultados que eu estou tendo com os meus pacientes, a partir de que eu comecei a usar as ferramentas da PNL, são visivelmente transformadores. E eu tenho, inclusive, falando nisso, tem um vídeo de uma pessoa, um testemunho, de uma pessoa que passou pela PNL. Vocês surpreendem a gente, vocês conseguem tudo. E a gente vai dar uma olhadinha agora, veja só. Bom, primeiro meu esposo fez e chegou lá em casa e como ele é uma pessoa fechada, eu vi mudanças nele já. Aí eu recebi o convite para vir. Aí eu vim. Hoje eu não sei, né, me transformou. É lindo, é maravilhoso, é transformador. É meio que surreal. A gente não entende muito como que isso é transformador. Transformação é a palavra, então, né, Delmar? Essa é a palavra transformação. E esse treinamento que ela estava falando é um treinamento de imersão de 3 dias, onde você se vê de frente com você. Você se vê de frente com aquilo que mais te limita, aquilo que mais te atrapalha. Você acessa, você muda, você transforma e resgata valores, resgata sua essência, sua identidade. E só para a gente finalizar, o homem do campo, mulher do campo está nos acompanhando. O que a PNL pode ajudá-los neste momento, principalmente nesse ano desafiador de 2017? Bem, nós falávamos agora sobre a evolução. Se o homem do campo, se o empresário do campo hoje, que antigamente se chamava fazendeiro, agricultor, se ele continuar com a cultura do seu avô, se ele não adequar a sua forma de tratar com as pessoas, ou seja, suas emoções, ele vai conseguir ter aqueles colaboradores? Claro que não. O mundo mudou, né? A tecnologia mudou, mas não é a tecnologia que vai fazer a mudança. Nós ainda temos o controle sobre as nossas ações diante das pessoas. Então, o tratamento com as pessoas mudou, a forma do relacionamento mudou, a forma do relacionamento com a sua família. E as pessoas que trabalham nessa área, também se elas não crescerem emocionalmente, se elas não crescerem com as suas habilidades também, elas vão ser fadadas ao insucesso. Vamos lá! Esses dias eu estava assistindo uma matéria, hoje tem um trator que vai via satélite. Tá tudo assim. Ou seja, alguém vai perder o emprego, mas terão outras atividades. Agora, o relacionamento das pessoas é tudo. O relacionamento das pessoas vai fazer a diferença. Mas essa pessoa que aprendeu lá com o bisavô, que ele sentava e falava, apontava, né? E as pessoas, hoje ele aponta, as pessoas olham para ele. E a reação interna que ele vai ter a isso, se ele não souber receber isso, ressignificar e achar uma outra forma de ter o comando efetivo, ou seja, não o comando, a liderança,
ele está fadado a ter problemas. E o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, o resgate da autoestima vai fazer a diferença. Tá certo. Conversei com o Delmar Resch, ele que é do Instituto Você, que falou sobre programação neurolinguística e como isso pode ser aplicado aí na sua empresa rural. É cada vez melhor usar esse termo empresa rural para ter maior produtividade em tempos difíceis e diferentes da tecnologia presente. Elaine, só para finalizar, tempos difíceis ou desafiadores? Desafiadores é Isso melhor, é né? programação neurolinguística. A forma como você registra uma palavra leva à sua ação. Se você acha que é difícil, fica mais difícil. Se você acha que é desafiador, talvez te motive a enfrentar de forma diferente. Muito obrigado, gratidão aí pela atenção e espero que as pessoas possam ter entendido um pouquinho de como podem mudar suas vidas usando a ferramenta da programação neurolinguística. Tá aí mais um conceito, programação neurolinguística, mais uma ferramenta importante que você tem através do Bom Dia Produtor. Antônio está chegando com mais informações. E agora o assunto é o mercado financeiro. Operadores do mercado financeiro aguardam hoje o resultado de um relatório que fala sobre a inflação trimestral. Vamos até São Paulo, até B3, Brasil, Bolsa Balcão, onde está Walter Puga, que traz agora para a gente os primeiros números na manhã desta quinta-feira. Puga, muito bom dia para você. Bom dia, Antônio. De fato, os investidores, os operadores de mercado financeiro, eles querem agora confirmar no relatório trimestral de inflação, que será conhecido hoje, né? Se o Banco Central está mesmo disposto a seguir com aqueles cortes de juros na taxa Selic, aquela taxa básica de juros, né? Lógico, num ritmo mais gradual, agora de 0,75 ponto percentual. Há um cenário de arrefecimento aí da inflação que deve ser confirmado agora, logo pela manhã, né, pelo índice de preços ao consumidor amplo, né, que será divulgado daqui a pouco. Agora, o documento deve ajudar os analistas de mercado a ajustar suas posições diante, né, da reunião que ocorre agora em julho, né? Então, nós teremos aí em julho, haverá mais uma reunião do Conselho Monetário Nacional. E é importante que o mercado acompanhe esse número e o produtor rural também, porque isso vai determinar o custo do dinheiro lá na frente. Essas são as principais informações que devem hoje nortear o mercado, viu, Antônio? Fora isso, as dificuldades políticas do governo, a possibilidade de um pedido, né, de impeachment do presidente Michel Temer, enquanto ele viaja pela Europa, nos contatos que já estavam agendados para a presidência da República. Agora, o que acontece fora do Brasil, né? Vamos começar pela Ásia, né? Na Ásia, apenas o índice COSP da Bolsa de Seul é que vem em alta hoje, entre as bolsas mais importantes. Veja, as demais bolsas tiveram um movimento de queda. A Bolsa de Tóquio recuou 0,14%, a Bolsa de Hong Kong recuou 0,08%, Xangai também caiu, Shenzhen teve uma baixa acentuada de 1,30%, apenas o índice COSP da Bolsa de Seul, que, contrariando esse movimento, veio em leve alta. Agora, o petróleo operava em alta agora pela manhã. Isso vai mudando o mercado nos Estados Unidos e na Europa, né? Os contratos futuros de petróleo operavam em alta nesta manhã de quinta-feira. É um movimento de recuperação diante das fortes baixas recentes que nós tivemos no mercado internacional de petróleo. Petróleo é a rainha das commodities, como se comenta no mercado. Ela influencia, né? As negociações com petróleo influenciam os negócios com as demais commodities em geral, sejam metálicas, inclusive commodities agrícolas, mas em Nova York, agora há pouco, o petróleo subia 0,40%, já se aproximava de novo de 43 dólares o barril. Vamos lembrar que recentemente nós tínhamos aí petróleo acima de 50, 51 dólares o barril. Está agora alcançando com alta os 43 dólares o barril nos Estados Unidos. Já na ICE em Londres, o petróleo Brent também subia 0,60%, mas passava um pouquinho dos 45 dólares o barril, também muito abaixo dos valores que nós vimos recentemente, né? O que ocorre no mercado do petróleo nesta semana é que depois de ele registrar uma queda de mais de 20% em relação a fevereiro, há agora um movimento de ajuste, né? O petróleo está com preços mais baixos, há ainda aquela discussão se os países exportadores de petróleo mantêm ou não a produção no mercado, se essa produção cresce ou diminui. Enquanto isso,
As negociações na Europa recuam. Veja, nas principais bolsas da Europa, o que ocorre nesta manhã, você tem na tela do seu televisor, movimento de queda para Londres, queda na Bolsa de Paris, queda na Bolsa de Madrid, queda também em Milão e estabilidade na Bolsa de Frankfurt. São os índices, você tem ao lado da palavra, do nome das cidades, né, do nome das cidades, os principais índices de referência dessas bolsas, né? E o que a gente percebe é que o movimento é de queda mesmo, não há como esperar aí um movimento de alta. Bom, em baixa também nos Estados Unidos, os principais índices lá negociados neste momento, Dow Jones recua, Standard & Poor's Futuro também recua, né? Nasdaq Futuro tem uma desvalorização também entre 0,06 e 0,07, de modo que nós temos aí um movimento negativo. Enquanto isso, o que ocorre aqui? Bom, o índice Bovespa fechou estável ontem, veja, não houve alteração no nosso índice Bovespa. O índice Bovespa encerrou aos 61.761 pontos, reflete aí uma cautela dos investidores com essa extensão, com esse alongamento da crise política do presidente Michel Temer, depois que a Polícia Federal encontrou evidências de prática de corrupção passiva por parte do atual presidente da República. Bom, diante disso, o mercado trabalha com o pé no freio, né? E o dólar? O dólar subiu ontem, mas não subiu muito não. Subiu 0,06%, é o que você confere agora comigo. O dólar comercial teve alta, se mantém acima de R$ 3,33. E a perspectiva, você verá daqui a pouco, daqui a alguns minutos, nós teremos início das negociações, mas dólar não vem com movimento de baixa não. A expectativa é de que o dólar continue em alta, até porque a moeda norte-americana ontem teve um dia de oscilações, mas análises do Rabobank, por exemplo, diferente do consenso adotado pelo mercado, diz que essa eclosão aí da crise política não é determinante para o custo do dólar, viu? O dólar vem influenciado principalmente por queda nos valores das commodities em geral em todo o mundo. É o que diz um relatório do Rabobank. Essa análise diz que desde o dia 17 de maio, o real registrou desvalorização média de 7% frente ao dólar, mas 5 pontos percentuais se devem a operações no mercado internacional, não necessariamente a crise política. Portanto, dólar vem em alta, desvalorização, portanto, do real, mas isso estaria ocorrendo por conta de um movimento internacional no mercado de commodities. Vamos esperar para conferir, daqui a pouco nós teremos acompanhamento da abertura dos primeiros negócios nesta manhã. Antônio, eu volto para Campo Grande. Obrigado, Walter, pelas informações. Daqui a pouquinho teremos as primeiras negociações do mercado financeiro nacional, diretamente da B3 Brasil Bolsa Balcão. Mas eu quero lembrar você que amanhã, sexta-feira, teremos um Bom Dia especial. Você sabia que cada vez mais o homem do campo está conectado à internet para aumentar a produção? E esse é o assunto que estaremos abordando amanhã no programa Bom Dia Produtor especial de sexta-feira. Você não pode perder. Vamos a um breve intervalo comercial. Voltamos em 2 minutos. Fique por aqui. 9 horas pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor, na sua manhã de quinta-feira. É um prazer ter você junto com a gente. E agora você vai acompanhar informações que o José Luiz Tejon, que é um consultor do agronegócio, passou em um simpósio em Londrina, no Paraná. Entre as informações, ele falou sobre como melhorar o sistema produtivo em uma fazenda. A reportagem é de Rosa Cabral. Vamos acompanhar. Não é um ator no palco, mas é o palco servindo de cenário para um especialista falar do marketing no agronegócio brasileiro. Em cena é o professor Dr. José Luiz Tejon, da Escola Superior de Propaganda e Marketing do Estado de São Paulo. E para melhorar na prática o desempenho reprodutivo e produtivo das fazendas, a receita é não parar no tempo, diz o professor. E se estacionar na agropecuária, acabou, não tem como você parar com o conhecimento que você adquiriu. O que você está fazendo hoje, por exemplo, é aquilo que foi desenvolvido há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Para ir ao futuro, para os próximos 10, 15 anos, você tem já que estar realizando hoje aquilo que já é o futuro. Como estamos falando de ciência e tecnologia desenvolvida, de corporações que estão no estado da arte disso, significa desenvolver produtores rurais para o acompanhamento do estado da arte, da ciência, da tecnologia e da gestão complexa, né, de coisas cada vez mais profundas, mais detalhadas, nanotecnologias, sensores, coisas que nós não tínhamos antes. Então é um desafio muito bonito, porque significa transformar e ajudar pessoas a progredirem em velocidade, em altíssima velocidade, porque o mundo não dá mais tempo para perder tempo.
Quem também pisou no palco do Teatro Marista, fundado em 1998, foi Tiago de Carvalho, pesquisador da CPEA. A economia brasileira e o agronegócio, tema da sua palestra, deixou a mensagem que o país está vivendo um momento de transição e o setor produtivo está contribuindo para o PIB brasileiro ser positivo. É um cenário que vai exigir um pouco de cautela do produtor? Sim, mas nada de cruzar os braços. O recado que eu quis passar para todo mundo é que haja essa cautela no sentido de avaliar projetos, de acompanhar a economia, acompanhar os indicadores, mas que não deixe de investir. Não deixe de procurar tecnologias, aumentar a produtividade, porque o produtor que se sentir receoso com o investimento e retrair totalmente, ele sai da atividade. Ele perde o bonde da história, porque por mais que haja menos investimentos, você encontra ainda pessoas buscando tecnologias, buscando oportunidades para crescer. O encontro, que acontece a cada 2 anos e que teve início lá em 2004, teve mais de 800 profissionais da pecuária inscritos. Na lista de parceiros, a multinacional MSD Saúde Animal. A proposta do evento, que quando foi idealizado, em conjunto com a USP, a UEL, o professor Pietro, o professor Marcelo Seneda, a MSD e a Geraembro como organizadora, foi de difundir o conhecimento gerado dentro das universidades, os experimentos, os estudos relativos à reprodução, a programas de inseminação artificial em tempo fixo, a difusão para técnicos que vão aplicar e implementar isso nas propriedades rurais do Brasil. Sempre com o objetivo de trazer conhecimento aplicado à realidade do rebanho brasileiro. Pelo menos 16 temas ligados ao setor entraram em cena em 2 dias de evento. O fechamento foi com um dos coordenadores do simpósio, o professor Pietro Baruzelli, da USP. Ele falou do mapeamento da situação atual, desafios e perspectivas da reprodução programada em bovinos de corte e de leite. Os temas, segundo ele, são escolhidos traçando um macro cenário das tendências políticas e econômicas do país. Esse evento, tradicionalmente, ele sempre é aberto por economistas que trazem uma visão do nosso setor, uma visão da economia brasileira, uma visão da política brasileira, para que o participante possa criar um cenário onde ele vai ter a possibilidade de verificar o investimento que ele possa fazer em termos de serviço, em termos de produtos, para o setor agropecuário, com foco especificamente na reprodução animal. E olha, por aqui eu vou falar de um assunto que a gente tem falado muito pouco, mas que tem tido um grande crescimento no Brasil, que são os produtos orgânicos aqui brasileiros. Enquanto existem dados para exemplificar e quantificar as vendas e os números do crescimento da produção agrícola brasileira, isso não ocorre para a produção de orgânicos. Sobre esse assunto, vamos agora a B3, Brasil Bolsa Balcão, conversar com Walter Pulga Júnior. Por que acontece isso, Pulga? Conta pra gente. Olha, Elaine, produtos orgânicos no Brasil é visível, crescem, o consumo cresce e as exportações também. Porém, não há um estudo do governo, não há levantamento específico para a produção de produtos orgânicos. Estima-se que esse mercado estaria perto de 2 bilhões de reais por ano. E as nossas exportações, perto de 150 milhões de dólares por ano. Mas, na verdade, isso é um chute, é uma estimativa, vamos dizer, feita por alguns analistas, sem uma base consistente. Eu conversei sobre esse assunto com a Silvia Washner, ela é coordenadora do Centro de Inteligência em Produtos Orgânicos da Sociedade Nacional de Agricultura. Veja o que ela explica. Silvia, obrigado por ter vindo mais uma vez. Estamos preocupados, né, e atentos com o avanço dos orgânicos, né? Preocupados porque faltam números. Nós sabemos que orgânicos ocupam um espaço cada vez maior nas prateleiras dos supermercados e nas feiras, né? Isso é visto a olho nu, mas não temos dados sobre isso. A ICNEA vem cobrando do Ministério da Agricultura. São poucas pessoas que trabalham na parte de orgânicos, agroecologia,
Não sabemos quantas toneladas produzimos de grãos. Temos um cadastro nacional de produtores orgânicos que é bastante falho. Algumas coisas se repetem. O cadastro entendo que está sendo revisado, mas não sabemos que, se bem dizem que um produtor tal e temos CPF está em algum município, digamos, de Alagoas, produz vários diversos vegetais ou animais, mas não sabemos se produz que tipo de animais, que tipo de culturas. Então é muito complicado. A nível de grandes culturas não temos dados, por um lado. Por outro lado, o Brasil não tem dados oficiais de quanto exporta. Então, achamos que exportamos uns 150 milhões de dólares. Somente de produtos orgânicos? Produtos orgânicos. Acha-se que se exporta mel, exportamos obviamente açúcar, talvez algo de café, talvez algo de frutas, açaí. Quanto de cada cultura, de cada alimento, não sabemos. Então, só falta um número colocar para que os produtos orgânicos, quando são exportados, o produto seja identificado. Por que não é feito? É um mistério. Agora, vamos lembrar que produtos orgânicos normalmente ficam restritos à produção, né? A pequenos chacareiros, produtores, sitiantes, vamos dizer assim. Grandes empresas não temos nesse mercado, não? Sitiantes não. Produtos orgânicos restringidos, a palavra que a gente usa é agricultura familiar e a produtores rurais menores. Tem um que outro investimento maior. Tínhamos falado aqui, um investimento grande que eu acho que vale sempre sublinhar é da Nativa Alimentos, que é a empresa dos Baobus em São Francisco. Eles investiram há mais de 20 anos, exportam açúcar orgânico, que é uma commodity. Jales Machado também exporta açúcar orgânico, que é outra commodity. E são os grandes investimentos. Agora, exportamos mel já por empresas menores. Já tivemos a fazenda da Toca, que estava no mercado com sucos, laticínios, ele retirou os produtos do mercado, que é um investimento interessante para os orgânicos. Outra empresa que está funcionando dentro do mercado orgânico e que está crescendo, mas não só orgânicos, mais naturais, é a Corin, que é uma marca conhecida. Agora, por exemplo, laticínios orgânicos, o leite orgânico, a nível nacional não temos. Temos pequenas ilhas que produzem laticínios do leite orgânico. Temos uma falta enorme de grãos orgânicos, uma falta enorme de milho orgânico. Há mercado para isso? Tem mercado. Então, chamada para grandes investimentos, eu diria mercados interessantes para empreendedores de investimentos. Pensar na necessidade de investir em grãos. E a gente está começando, como SNA, agora a olhar duas áreas, insumos orgânicos e sementes orgânicas. Que tende a crescer também. Que tende a crescer. No caso dos insumos orgânicos, são certificados para a agricultura orgânica, dentro dos parâmetros e requisitos da lei. Mas o mercado, também para eles interessante, é o mercado mais sustentável da agricultura convencional, ou seja, o agronegócio. Está comprando seus insumos porque afetam menos o meio ambiente e a produção do grande agronegócio. Um mercado muito interessante, um espaço e agora insumos orgânicos. Bom, agora vamos mostrar sementes orgânicas. Sementes orgânicas. Agora vamos falar um pouco do Centro de Inteligência em Orgânicos, que a Sociedade Nacional de Agricultura, sob sua coordenação, desenvolve, né? Desenvolve um trabalho. E esse trabalho, inclusive, traz algumas publicações para produtores. Vamos mostrar? Olha, técnicas de cultivo de tomate orgânico, por exemplo. Esse material científico, técnico, ele é elaborado aqui por São Paulo mesmo, né? Este manual em si do tomate é um pouquinho mais antigo, tem 2 anos. Estamos lançando um manual de morango orgânico e milho orgânico que já está nos nossos sites. Vai vir um manual de guaiaba orgânica e batata orgânica. Esta é uma parceria que a SNA tem com apoio do SEBRAE e o grupo de APTA de São Roque, todos os cientistas aqui de São Paulo, da cidade de São Paulo. Parte da Secretaria da Agricultura e vem de São Paulo. Eles fazem um conteúdo que é um conteúdo magnífico, a gente publica e a gente divulga nossos sites. Com apoio do SEBRAE, para orientar o produtor, o pequeno produtor? Para orientar o pequeno produtor. A parte interessante é a parceria que está sendo feita com eles, o tempo dos pesquisadores e o material que é muito bom. Então, é justamente parte da missão da SNA, educação e levar conhecimento a toda a produção
orgânica e a todos os produtores brasileiros. Então, isto faz parte do nosso trabalho e é ótimo. Silvia, você é administradora, trabalha com dados estatísticos muito raros, pequenos, mas é possível estimar um crescimento anual do consumo de produtos orgânicos? Ele é maior do que 2 dígitos? Chega a 2 dígitos? Eu diria o seguinte, se a gente pensa no hortigranjeiro, sim, poderíamos falar de um 20% ou 25%. Se a gente pensa em produtos industrializados, depende de que tipo de produtos, o crescimento vai ser menor. E também depende do produto industrializado. O leite deve estar crescendo do produtor, de certos pequenos produtores, porque não tem mercado. Temos a cooperativa do Rio Grande do Sul que lançou a primeira cerveja orgânica. Então, essa obviamente cresce, não tem concorrente e é muito boa. Então, depende do produto, mas digamos, a nível de biscoitos ou certas coisas, já o crescimento vai ser menor. Arroz é que estão entrando mais empresas, cooperativas de agricultura familiar, agricultores familiares, empresas maiores também vai crescendo. Então, dependendo do produto, mas que pode ser um crescimento talvez um 15%, um 20%, mas os hortigranjeiros, com as feiras municipais, a merenda escolar, isso cresce mais. Mas não temos leite, não temos, carne orgânica, aves orgânicas ainda é um problema. Então, temos problemas ainda na cadeia. E é um mercado para ser explorado? Eu diria, se eu fosse investidor, estou esperando um retorno a meio prazo, um prazo mais longo, 5 anos a 10 anos, vale a pena. Eu acho que o caso do açúcar orgânico é um bom exemplo, de um investimento de um pioneiro que hoje está se pagando e uma marca reconhecida no mercado. Ela fala da Native, que é da família Balbo, lá da região de Ribeirão Preto, Pontal, Jardinópolis, muito conhecida, que lançou açúcar orgânico, hoje exporta, trabalha com achocolatado orgânico, há uma série de produtos que a Native lançou no mercado. Mas foram 20 anos de investimento, agora começa a oferir algum retorno. É um trabalho de longo prazo. Obrigado pela sua entrevista, Silvia. Muito obrigada e parabéns a todos e fantástico estar no prédio da Bovespa. Eu acho isso dá muita energia, é ótimo para os orgânicos. Obrigado, Silvia. Voltamos ao programa. Como você vê, dados faltam, não é, Elaine? Antônio, não há números que indiquem exatamente o que ocorre com a produção de orgânicos. Agora, que cresce é visível. A população, o produtor rural vê a quantidade cada vez maior de produtos nas feiras, nos supermercados e a exportação, há uma demanda, né? Uma pena que nós não tenhamos registro. Aliás, estamos no aguardo agora do censo agropecuário, que foi confirmado pelo IBGE nesta semana, pelo novo presidente do IBGE, né? Já que o anterior foi para o BNDES, né? Aguardar que nesse censo agropecuário tenhamos uma dimensão melhor do que ocorre no país. Ainda não teremos levantamento específico para orgânicos, mas com o tempo isso virá, mais cedo ou mais tarde. Elaine? Muito obrigada, Pulga. Já é um bom início, né? O censo agropecuário, fazer uma quantificação, já começar a dar esse primeiro passo. Por aqui é hora de intervalo comercial e eu lembro você, aproveito para fazer um convite, que amanhã, Bom Dia Produtor, está especial para a gente falar sobre o uso cada vez mais frequente do produtor rural em relação à tecnologia. Tem muito produtor que utiliza aplicativos para aumentar a produção. Você vai conhecer esses aplicativos e vai conhecer também muita tecnologia aliada ao homem do campo. Isso é amanhã para você aqui no Bom Dia Produtor. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. 9h19 pelo horário de Brasília. Bom Dia Produtor na sua manhã de quinta-feira. Recentemente, 5 frigoríficos foram proibidos de exportar carnes para os Estados Unidos. Houve uma suspensão. E diante desse assunto, o Ministério da Agricultura divulgou que os frigoríficos devem ficar mais atentos com relação aos procedimentos de segurança para evitar novas suspensões. Mais informações com a repórter Camila Xavier. A suspensão ocorreu depois que a inspeção sanitária norte-americana encontrou problemas nas carnes. Alguma reação na vacina é possível e cria abscessos na parte onde você faz a vacinação do gado. Como nós estamos num início de mercado com os Estados Unidos e praticamente as indústrias preferem vender carne de dianteiro para esse mercado, que paga melhor, nós estamos experimentando um novo momento no mercado mais exigente e que a forma como nós tirávamos
esses abscessos aqui no Brasil ou para outros mercados não eram reclamados. Então, os Estados Unidos é um mercado novo, exige um toalete, um trabalho muito melhor, e as empresas, as indústrias precisam, ao identificar esses abscessos, retirar isso e, claro, ao retirar, retira a carne, perde peso, a carcaça que ele está exportando. Então, é uma questão de um mercado novo que o Brasil não estava acostumado a trabalhar e que precisa se ajustar. A suspensão está valendo desde o dia 16 de junho e é por tempo indeterminado. O Ministério da Agricultura informou que trabalha para que não haja recusa das mercadorias que já foram embarcadas, já que o problema encontrado não oferece risco à saúde pública. Então, os Estados Unidos é um mercado novo, exige um toalete, um trabalho muito melhor, e as empresas, as indústrias precisam, ao identificar esses abscessos, retirar isso e, claro, ao retirar, retira a carne, perde peso, a carcaça que ele está exportando. Então, é uma questão de um mercado novo que o Brasil não estava acostumado a trabalhar e que precisa se ajustar. As empresas precisam trabalhar melhor isso, limpar melhor esse produto para que não sofram essas penalidades. Essa suspensão ela aconteceu primeiro por nós aqui no Brasil, nós suspendemos temporariamente e depois eles também deslistaram essas plantas. Quer dizer, nesse momento as plantas não podem vender para os Estados Unidos. Nós teremos que retomar agora com as devidas explicações, com as correções que foram feitas nessas empresas, para que elas voltem a produzir e mandar para os Estados Unidos. As demais que fizeram correção antecipada e que não foram deslistadas, não há problema nenhum, elas continuam, mas tem que observar que elas estão num mercado novo, num mercado mais exigente e que não aceita esse tipo de situação. A suspensão está valendo até que as medidas corretivas sejam adotadas pelas empresas. De Brasília, Camila Xavier para o SBA. E na reta final da edição desta quinta-feira, vamos acompanhar agora a evolução das principais commodities agrícolas. E não vamos nem falar muito, viu? Vamos direto para Walter Pulga Júnior na B3, para que ele possa passar então para a gente como está então as negociações nos primeiros minutos deste dia. Bom, Elaine, as negociações, pelo menos no mercado do boi gordo, sofrem algum revés, né? Outra pressão sobre o mercado de boi gordo. E nós vamos falar sobre isso já já. Agora, o que ocorre em relação à suspensão desses 5 frigoríficos, segundo o professor da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de São Paulo, Henrique Ortolani, é que eventuais reações dos bovinos à vacina contra a febre aftosa aparecem na carne, mas não representam risco sanitário. Aliás, ele ressaltou isso ontem numa entrevista aos jornalistas da Agência Estado. Ele disse que a reação do bovino à vacina, de fato, apresenta alguns problemas, né? Mas não traz risco sanitário, seja de doença ou de contaminação. Trata-se de uma reação alérgica local. Ele explicou que o nódulo aparece apenas na região onde a vacina foi aplicada. Ele se diz até surpreso com essa suspensão do governo brasileiro de exportação de 5 frigoríficos brasileiros, do JBS, do Minerva e do Marfrig, para o mercado americano em função desses problemas. Ele até explicou, recebemos no Brasil um professor da Grã-Bretanha que está estudando o mesmo problema em outras regiões. É característico desse tipo de vacina, uma vacina considerada como vacina oleosa, né, chamada de vacina oleosa. Ele acrescentou que a vacina pode gerar uma espécie de caroço na região da aplicação e que isso ocorre também na Ásia, ocorre na África, onde os países vacinam também contra a febre aftosa e usam o mesmo tipo de vacina. Há algumas críticas aos pecuaristas que não tomariam o devido cuidado, mas, de outro lado, há uma crítica da Associação Brasileira da Indústria Exportadora de Carne para os fabricantes de vacina, que sabem do problema e não teriam resolvido até hoje essas dificuldades que aparecem, essa reação alérgica nos bovinos. Bom, diante dessa pressão, e mais do que isso, da Justiça ter decidido suspender ou pelo menos proibir a venda do JBS, né, das atividades do JBS na Argentina, no Uruguai e também no Paraguai para o Minerva, o mercado continua sob pressão. Boi gordo continua tendo preços com tendência de queda. Eu vou pedir para o nosso diretor de TV, antes de falarmos de café, vamos falar de boi gordo, porque boi gordo negociado no mercado de São Paulo, segundo o CPEA, e você tem agora na tela do seu televisor os números do CPEA, R$ 128 por arroba, né? Até que reagiu, chegou a operar abaixo disso. Ontem nós tínhamos uma média em recuperação, mas vale lembrar que no início da semana
já se percebeu uma queda acentuada para os preços do boi gordo em São Paulo. Ontem até que subiu um pouco, foi a R$ 128,04 a arroba. Enquanto isso, o bezerro negociado no Mato Grosso do Sul, você acompanha também comigo o levantamento do CPEA, indicador bezerro é feito no Mato Grosso do Sul e continua sob pressão, né? Mercado sob pressão como um todo, mercado de gado, lógico, o bezerro também cai para R$ 1.094,31 por cabeça. E o mercado de bolsa também reage negativamente, né? Veja o que está ocorrendo agora. Boi gordo é negociado neste momento com esses valores aqui na B3, no chamado segmento BMF. Veja, recupera preço? Recupera, mas bem abaixo do que nós vimos recentemente. Ontem, os preços desabaram, né? O contrato de junho caiu para R$ 125,60 a arroba, agora sobe 1,11%, sobe para R$ 127 a arroba. Agora, o contrato de julho sobe um pouco mais. Veja, o contrato de junho já está subindo mais de 1,5% agora, vai a R$ 127,50. O contrato de julho caiu ontem para a faixa de R$ 119 a arroba, agora recupera preço, vai a R$ 121 a arroba. E o mercado do trabalho, o contrato de outubro, que estava também abaixo de 120 a 119,83, em alta forte agora, hein? Alta de 1,80%, se aproxima de R$ 122 a arroba. O mercado, como se vê, reage depois de uma forte baixa de notícias negativas, como o impedimento da venda das unidades do JBS em diferentes países para o Minerva, já é mais uma notícia negativa no mercado, e também diante dessa proibição do Ministério da Agricultura de exportar para o mercado americano. Portanto, há uma recuperação, mas essa recuperação não traz de volta os preços bons que nós vimos para boi gordo em meses anteriores. Agora, 9h27, horário de Brasília, falamos de boi gordo e vamos para o café, né? Porque café ontem voltou a cair, ocorreu uma queda no mercado de petróleo muito acentuada, o mercado de café desabou ontem, né? Caiu lá e caiu também aqui na BMF Bovespa, no segmento BMF Bovespa da B3, né? Perda de mais de 2% lá fora, queda também acentuada aqui. Agora, segundo o CPEA, em média, café arábica tipo 6, duro para melhor, entregue em São Paulo, operava ontem em R$ 439,65 a saca em média. Veja que há uma tendência de queda que continua, persiste a queda para o café na média dos negócios em reais apurados pelo CPEA, né? E o que acontece com o café Conilon, café robusta, negociado lá no Espírito Santo. Café robusta, em média, segundo o CPEA, operava ontem com esses valores que você tem no painel. Veja, de novo uma baixa, né? Depois de recuar no dia 20 de junho, entre 19 e 20 de junho, já caiu para a faixa de R$ 409 a saca, agora R$ 407,64 a saca em média. Mercado sob pressão. Agora há pouco ocorreu uma reação no mercado americano. Você confere comigo na Bolsa de Nova York os primeiros negócios com café arábica lá nos Estados Unidos. O mercado reage, mas reage apenas no vencimento mais curto, que sobe 0,12%, ainda sob pressão com o mercado de café arábica, mesmo com a recuperação dos preços do petróleo. O contrato de julho é $1,19 por libra-peso, sobe apenas 15 pontos. O contrato de setembro ainda tem uma tendência de baixa, a $1,22 por libra-peso, e o contrato de dezembro a $1,25, também recua 5 pontos agora. Ainda sob pressão lá nos Estados Unidos, o mercado do café esboçou alguma reação, chegou a operar em alta hoje, mas não é o que está ocorrendo neste momento. Ainda sob pressão o mercado do café lá fora. Enquanto isso, aqui na B3, veja os primeiros negócios nesta manhã. Café arábica negociado aqui no mercado futuro traz o contrato de setembro, que é referência para o cafeicultor, né, final da nossa colheita, alta de 0,21%, de R$ 144,50, sobe agora para R$ 144,80 a saca, ganho pequeno, mas um ganho de 30 centavos de dólar por saca. E essas são as principais informações até este momento em relação ao mercado do boi gordo, que continua sob pressão, mercado do café que esboça alguma reação, mas ainda muito tímida. E vamos para o dólar, né? Dólar que determina o valor dessas negociações no mercado internacional. O dólar comercial opera agora R$ 3,32 mais 70, tem uma queda, mais uma queda leve de 0,18%. O dólar ainda opera acima de 3,32 na retomada dos negócios nesta manhã. São as principais informações até este momento. Elaine, eu encerro por aqui a minha participação no Bom Dia Produtor. Eu volto sinal para Campo Grande, é com vocês.
Muito obrigada, Walter Puga, pelas informações. Uma ótima quinta-feira para você e para toda a sua equipe. E por aqui, vamos chegando ao fim dessa edição, mas eu lembro você que amanhã tem Bom Dia Especial e o assunto é tecnologia, Antônio. Um assunto bem interessante e deixa eu só fazer um lembrete que amanhã nós teremos uma reportagem do Gustavo D'Angelo, que eu vi agora há pouco, que vai falar sobre o uso das redes sociais através do produtor rural. Você sabia que o Facebook e o WhatsApp são muito utilizados entre os produtores rurais? Ah, com certeza. E números exatos e também do alcance da tecnologia, só se você conferir a programação de amanhã. Tá imperdível. É isso mesmo. 7 horas e 15 minutos a gente começa. A gente te espera enquanto marcado, viu? Ótima quinta-feira. Boa quinta, até amanhã. Tchau, tchau. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal.